Na realidade, o Brasil, tudo que se dá, tudo que a gente fala de arte, nós brasileiros, a gente, né, nós somos muito artistas. Eu fico impressionada com a qualidade técnica dos cirurgiões brasileiros. É simplesmente assim, não dá para comparar. Nós realmente, não é porque eu sou cirurgiã, não, mas nós Sim. somos artistas. Quando se fala de tecnologia, aí a gente tem que pensar que aí os Estados Unidos está à frente, né? Pelo próprio investimento, né? E aí é um país de primeiro mundo, enfim. Mas eu acredito até que a busca por cirurgias fora do país se deu devido aos baixos preços. E muitas pacientes que foram, por exemplo, para o Paraguai fazer cirurgias, Venezuela. Venezuela, tiveram muitos problemas. Que a gente sabe, nós temos grupos de cirurgiões plásticos do Brasil e que foram resolvidos aqui, que a gente não pode divulgar, mas problemas seríssimos. Como, vou dar só um exemplo básico. O médico colocou uma compressa no lugar de uma prótese na mama. A Uhum. paciente foi para colocar uma prótese, começou a dar problema e tinha uma compressa, não tinha uma prótese. Então, esses problemas de mau caratismo mesmo. Mas antes da gente começar esse episódio, eu venho divulgar a nossa principal patrocinadora, que é a Atlética Nutrition, qual trouxe um lançamento maravilhoso para o mercado de suplementação, que é o nosso Best Way sabor achocolatado Toddy. O sabor inconfundível do achocolatado Toddy, mas com o máximo da tecnologia, sabor e indulgência da linha Best Way. Então você que nos acompanha aqui no podcast, você tem um cupom de desconto no site da Atlética. É só colocar ali Pinheiro Cash que você tem 15% de desconto em todos os suplementos em nosso site. Fala pessoal, começamos mais um episódio dessa segunda temporada do Pinheiro Cash. O primeiro episódio vocês viram, foi maravilhoso com o Dr. Lucas, falando sobre andrologia. Nós vamos continuar sobre os assuntos da medicina. Então o podcast segunda temporada já começou daquele jeito. E eu trouxe dois grandes profissionais renomados, não apenas aqui na região de Londrina, mas na região aqui nacional mesmo, porque muitos pacientes vêm de fora do Brasil, vêm do Brasil inteiro para se consultar e operar com eles. Esse assunto eu acho que é muito queridinho, não só mais agora pelas mulheres, mas pelos homens também, que é cirurgia plástica estética. Estou aqui com a doutora Ana Célia, com o doutor Juliano, que estou muito honrado, inclusive, de trabalhar em conjunto com eles hoje. Estou muito honrado, doutores, sejam bem-vindos a esse podcast, ao meu Pinheiro Cash. Não tinha como não convidar vocês, obviamente porque hoje nós trabalhamos em conjunto e tem muitos assuntos para a gente falar. E gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre vocês, as especializações, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre vocês profissionais e vocês também como um casal, né? Uma família maravilhosa, 3 filhas e tudo mais. Prazer enorme estar aqui com vocês e poder dividir, né, essa entrevista. E é o seguinte, eu sou médica, cirurgiã geral, cirurgiã plástica. A gente tem especialidade em cirurgia do transplante capilar e eu fiz uma pós-graduação em cirurgia estética facial não cirúrgica, que toda a parte da visão do belo facial, que não seja cirúrgica também, além das cirurgias, o não cirúrgico também. Então a gente está aí toda com essa parte de formação para deixar você, homem e mulher, mais belos ainda. E você, doutor? Então, nós temos uma formação um pouco diferente. Eu também sou cirurgião plástico, de outra escola, mas realmente nós somos apaixonados pela cirurgia plástica estética. Desde o início com o transplante capilar, há 20 anos que isso já era algo inovador no Brasil. O Brasil realmente é diferenciado em relação à qualidade dos cirurgiões, qualidade técnica que nós temos, a experiência cirúrgica mesmo, o histórico aí do Pitangui e muitos outros excelentes cirurgiões do Brasil, né? E apaixonados com cirurgias corporais, sim, né? Hoje na moda, né? As lipo HD, os abdômen HD, né? Hoje é a procura das cirurgias mamárias, mas o homem em si, né? A gente tem visto muito na nossa clínica que ele tem procurado muito, muito, muito mais, né? Apesar que as campeãs ainda são as mulheres. Sim, sim. E o que nós vemos? É claro que eu fiz o meu dever de casa, de pesquisar um pouquinho mais. E porque também, né, eu estou me aventurando e me especializando, né, em nutrição, cuidados pré-operatórios e pós-operatórios de cirurgia plástica, estética, que realmente o Brasil realmente é o que lidera, vem liderando a questão de busca de procedimentos estéticos e cirurgia plástica. Como que tá nós, brasileiros, nesse cenário de busca da melhor forma, da perfeição corporal, facial?
que vocês veem que vem acontecendo aí nessa atualidade? Então, o Brasil e os Estados Unidos são os campeões do mundo em número de cirurgias plásticas. Uhum. Cada vez um está na frente, mas o Brasil tem 100 milhões de pessoas a menos, né? Então, né, nós estamos em segundo lugar e competindo em primeiro lugar em número de cirurgias. Agora, a característica principal desse motivo de sermos os campeões é que o brasileiro tropical, miscigenado, praia, exposição corporal, e você pode ver na população de modo geral uma preocupação com a saúde. Na sua área você percebe que cada dia aumenta mais o cuidado, né? O americano também tem isso, mas o americano é um pouco mais largado. Então, eu acho que a gente está ganhando nessa história porque o brasileiro é um pouco mais consciente com isso, mesmo em todas as populações. Uhum. E eu acredito também que com as redes sociais houve um aumento da procura, porque as pessoas começaram a se olhar, a se comparar. Aí eu falo que a comparação ela é boa e também não é. Nós precisamos tomar muito cuidado. A gente se compara para poder, eu acredito, que crescer. Mas quando isso está atrapalhando a sua autoestima e atrapalhando até o seu modo de se enxergar, eu acho que precisa ter limites. Então, mas eu acredito que aumentou também a busca pós-pandemia por conta das redes sociais. As pessoas ficaram muito em casa, começaram a se ver muito. E aí também ocorreu esse aumento, né? Eu acho que não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós vimos na pós-pandemia, durante a pandemia, uma coisa muito interessante. Uma pequena mudança de valor, e até eu vejo isso, que eu atendo muito público masculino, mudança dos valores. Né? O homem, de modo geral, como provedor, tem aquela ideia de adquirir, de conquistar e de prospectar no futuro algo que garanta mais algo da família. E com a pandemia, parece que a vida ficou mais fugaz. Uhum. E as pessoas começaram a dar atenção para si mesmo e achar que realmente é muito importante cuidar de si. Sim. Não só dos bens e das viagens, né? Então, eu acredito que tenha tido uma mudança de valores em relação a si mesmo, aos valores de amor próprio, de cuidado consigo mesmo, porque todos perdemos alguém, né? Com saúde, né? E a saúde ela é fugaz em pandemia. Então, essa mudança de conceitos mesmo. Hoje a procura, as pessoas têm procurado mais até pela qualidade de vida. Né? A estética não é puramente uma coisa fútil e não de valor, mas isso é qualidade de vida, né? E você vê muito isso na sua área. A gente pôde avaliar um aumento de 30% da procura dos homens. Caramba. As mulheres sempre procuraram muito, né? As mulheres sempre tiveram um olhar para si e a busca da autoestima, e o homem era mais largado. E nós pudemos observar, na clínica, inclusive, um aumento de 30% a mais de procura masculina, com o seu bem-estar, com a procura do belo, de melhorar, tanto facial quanto corporal. Sim. Tem um dado que em 2000, homem representava 5% dos casos em cirurgia plástica. Na nossa clínica passa de 30% hoje. Caramba, e acredito que não seja uma tendência apenas no nosso consultório, né? Mas acho que é uma questão nacional, até mundial. E até ainda mantendo essa linha de raciocínio para a questão dos procedimentos estéticos, cirurgia plástica voltada para o público masculino, que até pouco tempo atrás era um tabu, né? Os homens nessa questão mesmo de fazer um pouco mais reservado, tinha aquele certo preconceito, acho que por um senso comum. O que os homens hoje, assim, doutores, eles mais buscam dentro do que a gente tem, né, entre os tops de cirurgia, assim, mais buscados entre o público masculino para correção e melhora da estética, da forma física, assim? Dependendo da idade do paciente, as buscas são específicas. Né? O paciente jovem está muito ligado com o corpo, o de meia idade já está no preventivo, já fazendo botox e seu preenchimento, mas também preocupado com estética corporal e facial. E já os pacientes de meia idade, lógico, a calvície começa aos 18, então esses têm a procura até os 70. Mas os pacientes de meia idade, muito tratamentos faciais, desde preenchedores, bioestimuladores, como cirurgias faciais mesmo. O que era muito comum, cirurgia de pálpebra. O lifting facial mesmo, existia uma reserva muito grande, né? Se colocava muito como uma coisa exagerada para o homem fazer. E hoje não é mais assim. Hoje o homem está muito preocupado com o pescoço, né, com a papadinha e tal, e o lifting cervical, às vezes exclusivamente. Mas pálpebra já deixou de ser tabu, né? Sim. Os pacientes têm feito cada vez mais precoce.
mas as cirurgias faciais têm aumentado bastante. Inclusive, eu tenho visto que o próprio limiar da dor do homem tem aumentado, porque antigamente as mulheres falavam, não, o homem não aguenta isso. Tantas picadinhas da toxina, dos preenchedores, os homens vão e estão fazendo assim super, de uma forma muito tranquila, que antes não acontecia, que eles não podiam nem olhar para a agulha. Hoje, a gente tem atendido cada vez mais homens. Hoje mesmo foram 3 homens para fazer toxina e E um preenchedor. deles era super medroso. Falou, não, doutor, já fiz botox, já pode ir lá sem gelo mesmo. Vamos, eu tô com pressa, eu tenho que correr daqui a 15 minutos. Então, eles não estão muito assim, não. Eles estão mais corajosos, não só para cirurgia, mas como procedimentos não cirúrgicos também. A procura aumentou bastante e eu tô, assim, impressionado com vocês, homens. Isso é importante, realmente. Eu acho que essa vaidade, né, até certo ponto, né, no limite, é importante para nós homens. Eu acredito que o lance de vaidade no sentido é o seguinte, é que hoje, como a longevidade, né, a expectativa de vida aumentou muito, tem muitos homens com 65, 70 anos que estão empreendendo, criando, construindo, e eles se olham no espelho e falam, pô, mas eu ainda tenho cabecinha de 18, não tenho 60 anos. Então, eu acho que é um dos motivos das pessoas buscarem estar bem, porque estão se vendo com mais idade, com mais atividade, com mais... Né, com produtividade mais mesmo, produtivos mais velhos, assim, só que né, a cabeça não está acompanhando o corpo, então aí eles tentam entrar numa balança positiva aí, então por isso procuram mais também os procedimentos estéticos. Não, fantástico. E eu acho que é uma coisa que realmente é importante, porque muitos profissionais que irão nos assistir aqui, né, já fizeram uma cirurgia, mas são muitos profissionais nutricionistas também que acompanham esse canal. Realmente, assim, eles têm muitas dúvidas sobre o que são os procedimentos de cirurgia plástica e tudo mais. E o que a gente poderia categorizar entre cirurgias? Seriam cirurgias, a gente divide em faciais e corporais? Quais seriam e quais são realmente as principais que a gente vê realmente ainda sendo como as mais realizadas dentro de um consultório? Hoje no Brasil, a cirurgia mais realizada é a cirurgia de mama e ela perde 1% para de lipo, aí a gente associa lipo com o abdômen, tá? Essa é sem dúvida a cirurgia mais realizada. Mama, mãe, né? Tem mãe, dá mamar e tal, a mama cai e as mulheres não toleram muito e vão fazer essas cirurgias. Então, cirurgia mais realizada, mama. Segunda cirurgia mais realizada, lipoescultura com abdominoplastia. E aí eu acredito que a terceira seja face e a quarta seja transplante capilar. Então a gente pode dividir sim, tanto faciais como corporais. Mas existem muitas outras, como rinoplastia, otoplastia, lifting de braço, de coxa, mas as mais realizadas hoje no Brasil, e acredito que no mundo, seja mastopexia com ou sem prótese, né, a primeira, segundo, lipoescultura com ou sem abdominoplastia, e a terceira, facelifting. Cirurgias faciais, palco, né? Tá. Fantástico. E até puxando, né? Eu vou puxar muito para nós brasileiros, não apenas no serviço de cirurgia, né? Obviamente, mas o serviço da saúde, nós brasileiros, realmente nós entregamos um serviço de alta qualidade, não é à toa que até muitos brasileiros que moram fora do Brasil buscam se constar com profissionais que estejam se residindo aqui no território brasileiro, mas eu queria trazer uma contextualização que muitas vezes eu via antigamente, a questão de pessoas que vão fazer uma cirurgia, às vezes ir para a Turquia e para outros países, assim, né? Às vezes não sei se é só apenas uma questão de status, de falar que está saindo para fora do Brasil, mas, assim, trazendo, assim, essa questão de contexto histórico sobre isso e realmente agora puxando, né, até mesmo para a gente, fazendo propaganda para a gente, porque que não há necessidade de buscar realmente cirurgiões para fazer cirurgias dessas fora do Brasil. Na realidade, o Brasil, tudo que se dá, tudo que a gente fala de arte, nós brasileiros, né, nós somos muito artistas. Eu fico impressionada com a qualidade técnica dos cirurgiões brasileiros. É simplesmente assim, não dá para comparar. Nós realmente, não é porque eu sou cirurgiã, não, mas nós somos artistas. Quando se fala de tecnologia, aí a gente tem que pensar que aí os Estados Unidos está à frente, né? Pelo próprio investimento, né? E aí é um país de primeiro mundo, enfim. Mas eu acredito até que a busca por cirurgias fora do país se deu devido aos baixos preços. E muitas pacientes que foram, por exemplo, para o Paraguai fazer cirurgias, Venezuela, tiveram muitos problemas, que a gente sabe, nós temos grupos de cirurgiões plásticos do Brasil, e que foram resolvidos aqui, que a gente não pode divulgar, mas problemas seríssimos, como, vou dar só um exemplo básico, o médico colocou uma compressa no lugar de uma prótese na mama. A paciente foi para colocar uma prótese, começou a dar problema e tinha uma compressa, não tinha uma prótese. Então, esses problemas de mau caratismo mesmo. Além de que, não estou falando que todo mundo é assim, claro que eu não estou falando isso, mas que vai processar? Processar quem? Se você não está na legislação do país. Né? Então, se acontecer um problema fora do país, é muito complicado de você buscar os seus direitos lá. Né?
Mas o Brasil, gente, o Brasil tem excelentes cirurgiões. Nós somos tecnicamente um dos melhores do mundo. Não sou porque eu sou cirurgiã. A gente não precisa sair para fazer fora, né? Nada. Inclusive, muitas pacientes vêm fazer aqui, pacientes tanto que não são brasileiras, quanto brasileiras que vão ver o que está sendo feito lá e falam, não dá para comparar. Uhum. E esse histórico aí de 30 anos, 40 anos de história, criou um N de percepção de resultado. Por isso que a própria mulher americana, a europeia, né, a gente tem muitas pacientes que vêm da Europa, que são naturais da Europa, que vêm fazer cirurgias no Brasil, porque elas percebem o padrão de resultado, né? Uhum. Eu tenho um paciente que mora na Noruega, com 20 dias foi para a Noruega, lá não tem drenagem linfática pós-operatória em lugar nenhum. Né? Então, não faz parte da cultura, nem o cuidado, muito menos o planejamento pré. Né? E você vê que o brasileiro, hoje, o cirurgião brasileiro, ele planeja isso antecipadamente. Perfeito. Ele cuida disso já no pré. Né? Existem estratégias de protocolo de pós-operatório. Você vê que depois da pandemia, a preocupação com a parte da nutrologia, ela mudou completamente o poder de observação para minimizar risco, melhorar a qualidade, otimizar a atividade do tempo, né? Porque você voltar mais rápido à sua atividade de trabalho e tudo, né? Viajar. E também a percepção do estético e do belo, ela modifica muito com a cultura, né? Uhum. O que é belo, por exemplo, nos Estados Unidos, muitas vezes não é belo para nós brasileiros. Nos Estados Unidos, eles amam mamas enormes. Sim. Eles não ligam que essas mamas enormes sejam muito caídas. Sim. Diferente do brasileiro. Que mesmo o brasileiro que gosta de mama grande, ele não quer a mama caída. Então, assim, muitas vezes quando um americano apresenta num congresso casos que para eles são belíssimos, nós aqui ficamos assim, super assim com o pé atrás. Mas, nossa, nossos pacientes não toleram isso. Uhum. Então, a percepção do belo, ela é muito regional, né? Muito de cada país, muito cultural. Então, por isso que eu falo, muito cuidado com o que se procura para fazer a sua cirurgia. E no Brasil, uma percepção que eu tenho recente aí dos últimos 10 anos, talvez relacionada à parte da comunicação e das redes sociais, é que o conceito do belo, ele tá, lógico, ele é coletivo, mas a percepção da beleza, ela é mutante, né? Ela é mutante, então você vê na moda hoje, né, linhas verticais, o belo é o slim, o belo é o magro, então tá muito mais comum da paciente surgir hoje mesmo, pedindo para tirar a prótese, ficar sem prótese, e mão pequena. Sim. Então, há 10 anos queriam uma mão grande, hoje elas querem de médio para pequeno. Então, isso está acontecendo cada vez mais, né? Não tá a Ana aqui que não deixa eu mentir, quando a gente começou, as próteses eram 220, passou para 300, 350, 450, 500, agora tá voltando, todo mundo que é abaixo de 300, agora é engraçado. Sim, então, mas é a percepção do belo, né? Perfeito. Hoje o belo está relacionado com saúde. Perfeito, né? perfeito. O belo está relacionado com saúde, então isso tem mudado o conceito da percepção. Você trouxe um ponto, doutor, que realmente já puxaria para uma pergunta qual eu gostaria muito de fazer, é realmente esse preparo, né? Então, que tem que estar preparado e independente do lugar, às vezes outro país que você faz, não há esse preparo, não dá, né, esses cuidados para o paciente estar apto a realizar uma cirurgia. E querendo ou não, a cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, né? Então a gente precisa estar preparados. E eu queria que realmente a gente pontuasse, assim, quais são os cuidados, com quanto tempo antes, né, o prazo para a gente se preparar e o que nós precisamos ter de todas as aptidões para reduzir o máximo dos riscos durante a cirurgia, mas principalmente para manter o resultado esperado do paciente, mas também para os controles dos riscos pós-operatórios. Então, assim, quais que são esses preparos e quais são as questões eletivas que o paciente precisa estar apto para realizar uma cirurgia plástica? Vai ter corte. Nós vamos operar agora uma paciente que está vindo da Itália e eu sempre falo com a paciente o seguinte, existe o medo do médico e o medo do paciente. O paciente tem medo de tudo que as pessoas falam com ela tem medo, então não tem um medo real. Então o médico tem medo de algumas coisas. Infecção, embolia pulmonar e choque anafilático. Claro que cicatriz anestética também é uma coisa que depende um pouco da gente, nada da gente, depende muito do paciente, porque isso é uma coisa genética e também fator de inflamação. Sim. Então, para um paciente que vem de fora, por exemplo, eu peço para ele fazer os exames, de preferência com antecedência, para que se tiver alguma alteração, a gente possa conseguir estabilizar esse paciente antes da cirurgia. Então, por exemplo, para embolia pulmonar, que é o que o médico teme, porque embolia pulmonar mata, gente. A embolia pulmonar, a gente sabe hoje que uma paciente com vitamina B12 baixa, ela pode aumentar a homocisteína e a gente sabe que isso aumenta o risco de embolia, de trombose e embolia pulmonar. Então, eu não opero paciente de lipo com vitamina B12 baixa.
E nem sem hemocisteína. E nem hemocisteína alta. Então, uma coisa, né, tá ligada à outra. Então, eu preciso que esse paciente faça exames antes, para que a gente avalie se precisa repor. Então, por exemplo, a vitamina C baixa aumenta o risco de infecção, né? Então, o paciente precisa estar... Hoje mesmo pegou um exame, o paciente vai colocar uma prótese. Então, o que o médico teme na prótese? Infecção e abertura de pontos. Porque a prótese da infecção vai ter que tirar a prótese. E isso é um terror para o paciente e para o médico também. Né? Se der uma infecção na lipo, a gente dá antibiótico. Mas aí na prótese, tem que tirar a prótese. Então, eu falei para ela, vamos repor já para você conseguir fazer a cirurgia agora no meio de janeiro. Então, assim, existem vários tipos de medicamentos que a gente usa, de vitaminas, né, para poder até diminuir a inflamação, e os exames, que também seria muito importante que esse paciente passe com o nutricionista para poder ajustar a alimentação. Porque tem alimentos que inflamam. A gente sabe que o glúten... Gente, não tem como. O glúten inflama. E para alguns pacientes tem outras coisas que inflamam. Por exemplo, para mim a aveia inflama. A aveia, que é super saudável. Então, se o paciente ele tem a consciência do que inflama ele, isso a gente pede para que seja feito até com o nutricionista, por quê? Porque cada um na sua área, gente, eu não tenho muito tempo para ficar olhando isso, né? Então vai com o nutricionista, avalia tudo, faz uma alimentação saudável, anti-inflamatória, para que o seu intraoperatório, o seu pós-operatório se decorra da melhor forma possível. O paciente inflamado, ele tem a cicatriz hipertrófica, ele tem a cicatriz alargada, a cicatriz escura, e a cicatrização não é legal. O estresse também piora isso tudo. Então, assim, existem vários fatores que dá para avaliar o paciente. Eu converso muito com ele na anamnese, quando o paciente chega para mim, e a gente orienta sim, um acompanhamento com o nutricionista, orienta sim, fazer os exames o mais rápido possível, para que a gente possa conseguir, junto com os outros profissionais, nutrólogo, nutricionista, ajustar esse paciente o melhor possível, para que ele tenha uma cirurgia segura, né, com menos riscos possíveis, porque hoje em dia uma cirurgia eletiva dá para minimizar os riscos, sim. Sim. Com certeza. Dá. E otimizar o pós-operatório, né? Sim. Melhorar a qualidade do pós. Perfeito. Isso é fundamental. E olha que importância, né, doutora? Você já trouxe um ponto muito importante, e agradeço já, trazendo, né, o ponto da importância do nutricionista, né? Porque realmente é isso. Às vezes o paciente ele espera aquele estético, que talvez ela não teve esse estético antes por talvez um descuido de sedentarismo, por uma má alimentação, um sobrepeso ali, né? Mas que realmente ela não está disposta a realmente realizar e mudar alguns hábitos que ela não tinha até então. E ela não entende que ao realizar a cirurgia, aí mesmo que ela precisa fazer, né, essa alimentação correta, a reposição dos nutrientes. E quando a gente traz esse contexto de pré-operatório, essa questão da equipe multi, né, desde a parte do nutricionista, do nutrólogo, do psicológico também, né, da parte dependendo do caso de algum transtorno de imagem, há uma necessidade de um psicólogo ali em conjunto, né, para entender realmente se o que o paciente está querendo é exatamente aquilo que vai ser entregue e se é realista aquilo, né, obviamente, mas assim, isso é muito importante, porque realmente você trouxe, né, e eu trago trabalhando hoje com vocês, com os cirurgiões, mas com esses cuidados pré-operatórios, no mínimo comigo, 2 meses antes da cirurgia, no mínimo, né? Um tempo maravilhoso, pelo menos uns 6 meses antes, né? Pra gente ter um tempo hábil para, se precisar, no caso de uma lipoaspiração, abdominoplastia, fazer uma redução de peso para que seja o mínimo de peso retirado, porque quanto mais gordura, acho que é mais risco cirúrgico, dependendo do caso, né? Mas também para essas reposições de nutrientes, né? Como a doutora trouxe, essa questão de, por exemplo, a vitamina D, o risco de deiscência cicatricial é muito grande, né? Então, a abertura dos pontos, alguns hábitos, né? Que a gente associa, né? O etilismo, o tabagismo, a gente sabe o quanto reflete no pós-operatório, né, as questões das infecções, e até mesmo assim, dependendo de uma cirurgia que o paciente necessita de ficar de dreno por um tempo, a reposição de ferro é extremamente importante também, né, então exatamente esse contexto são extremamente importantes. Todos os pacientes que fazem lipoaspiração conosco, nós fazemos no intraoperatório, falta 10 minutos para acabar a cirurgia, ferro e vitamina C. Fantástico. A gente já faz no intraoperatório e a gente avalia a necessidade, mesmo que esteja tudo bem, porque foi retirado ali, né? Vai ter um pouco de anemia e a gente sabe que a anemia atrapalha a cicatrização, atrapalha, né? Aumenta o seroma, enfim. Então a gente faz sim para esses pacientes. E também em cuidado pós-operatório, a gente faz o plexane volário, uma heparina de baixo peso molecular para evitar a trombose no pós-operatório, além da deambulação e a água. Agora, isso aí é um estudo recente que eu achei fantástico,
que é ótimo para vocês nutricionistas falarem com os pacientes, que é o seguinte: o paciente que faz lipo, se ele não manter uma cabeça diferente, hábitos saudáveis, alimentação ali regulada, ele vai piorar o estado dele se ele engordar. Exato. Que como nós removemos gordura da parte externa do corpo, a gordura da parte intraabdominal ela permanece a mesma quantidade. Então, se ele engordar, ele vai aumentar a gordura no intraabdominal, que é uma gordura inflamatória, que aumenta a chance de ter AVC e infarto precoce. Então, eu falo para o paciente, se você não mudar seus hábitos, é melhor que não faça lipoaspiração, porque você vai fazer mal para você. Exato. A lipoaspiração, para quem não se cuida, faz mal para a saúde. Olha que louco isso. Então, esse é um conceito mais moderno de conseguir fazer com que o paciente ele entenda que a cirurgia de lipo, de abdominoplastia principalmente, ela tem que vir carreando uma mudança de vida. O prejuízo de uma gravidez, na flacidez do abdômen, ou mais de uma gravidez, ela adquiriu. Agora vai adquirir uma nova estratégia de estar bem, que é fazer uma abdominoplastia. Mas, a partir do momento que ela identifica, que nós identificamos, né, em conjunto, que ela tem um mau hábito alimentar, um mau hábito de atividade física, ou não faz atividade física, se ela não entender que isso faz a diferença no resultado futuro, a mudança desses hábitos, a cirurgia ela perde o sentido total. Exato. Porque tem muitas pacientes que fazem cirurgia, depois de 1, 2 anos, elas voltam para o boteco e engorda da maneira errada, né? Perde muito resultado e a saúde não é adquirida. Então, é o que a gente tenta colocar na cabeça dos pacientes, que usar do ato que planejou e desejou, por isso que os 6 meses anterior à cirurgia é interessantíssimo de fazer planejamento, para que isso seja um renovo, um nascer de novo para a pessoa. Porque não tem como eu criar um hábito em 2 meses com a pessoa. O hábito leva tempo. Isso aí não tem sucesso. Mudar demais. É igual o hábito da atividade física. E o ideal seria que, não teve esse tempo para fazer, vai fazer a cirurgia, que continue o acompanhamento. Exato. Entendeu? Porque, assim, você vai continuar o acompanhamento no pós-operatório para que você mantenha esse resultado e ainda melhore. Porque às vezes a paciente fala, qualquer coisa se eu engordar, eu uso Hemonjar, uso Empic, enfim, pode até usar, mas você também perde músculo. Sim. A gente sabe que hoje está muito associado com a qualidade da longevidade, o ganho de massa magra. Exato. Então, por isso que é importante a atividade física associada com a alimentação correta para cada paciente, e a pessoa que maior vai poder te ajudar com isso é o nutricionista. Exato, e exatamente esse ponto é muito importante, que realmente entra a questão do trabalho. Se todos os cuidados não foram possíveis ali no pré, mas que a paciente conseguiu realizar a cirurgia, que foi o sonho da vida dela, né, que foi algo muito importante, por muitas ali realmente é um investimento da vida, né, então a gente sabe disso, então, putz, olha a importância disso, né, então adquirir aquilo, e a gente sabe, tem, né, estudos mostram que o reganho de peso pós-cirurgias plásticas normalmente acontece ali nos 2 anos pós-cirurgia, né, mas para nós, assim, nutricionistas, né, quais são os momentos principais importantes ali da gente entrar, né, com a nossa intervenção nutricional, né, previamente, como a gente falou, é para trazer a aptidão à cirurgia, para não faltar nutrientes. Mas o pós é realmente para a gente reduzir a inflamação, né, depois ali dos 7 primeiros dias, mas quando principalmente o principal nutricionista, papel do nutricionista na intervenção pós-cirúrgica é nos 21 dias após, que é a parte da inflamação, né, da questão da proliferação ali. A primeiros 7 primeiros dias é aquela inflamação necessária, né, do sistema imunológico, mas os 21 dias após, né, é extremamente importante, né, então para a gente reduzir edema, redução as chances de exacerbação, porque vai sim ter tecido fibrótico, mas para que seja menos possível, para que a cicatrização aconteça mais, né, mais fácil. E o que acontece num pós-cirúrgico, né, vamos dizer, não é fisiopatológico, mas é uma fisiologia, né, da questão da intervenção cirúrgica, né? Aquele trauma causado é uma resistência anabólica que a gente chama. Sim. Então, o paciente ele tem mais dificuldade de desenvolvimento de massa muscular naquele período logo após, por conta que o corpo está trazendo toda essa recuperação. Então, o nosso papel ali, então, é para reduzir a inflamação, melhorar a cicatrização, para que um momento, quando houver a remodelação, aconteça exatamente como gostaria, né? E principalmente, né, nesse contexto de saúde, né, no pós-operatório, né, que eu acho que é o mais importante. Então, realmente, o papel do nutricionista é o que vai ajudar, porque é o que acontece, que nós vemos, faz a cirurgia, ali foi maravilhoso, não cuida, depois culpa o médico, né? Então, não é assim, a culpa foi sua. Então, a gente vê literalmente uma lipo extremamente natural,
e você vê, tipo, nossa, a barriga aqui dessa mulher é lipada artificialmente, parece que saiu de, vamos falar assim, feito Forninho. sobre forninho, né? Mas quando há uma alimentação correta, quando há os cuidados na equipe multi, da fisioterapia, né, que é importante ali no pós-operatório, tudo isso realmente é o que vai fornecer exatamente ou até além da expectativa do que ela tinha. Todas as postagens que eu faço de pós-operatório de pacientes que fizeram lipo HD, abdominoplastia, aí que eles me marcam, tá na academia, eu falo, ó, trabalho em conjunto. Não adianta querer que o cirurgião faça o seu trabalho também. Exato. O cirurgião vai fazer o trabalho dele. E o paciente tem que fazer o trabalho dele, buscando ajuda com quem pode ajudá-lo. Então, assim, academia, né, faz uma lipo. Tem que fazer academia, gente, não tem como. Academia é para a vida, não é só para estética, é para a saúde. E tem que buscar alimentação saudável. Isso é o princípio básico. Todo ser humano quer viver mais que 50 anos, viver bem, né? Sim. Então, isso aí é para a vida. E na clínica, na nossa clínica diária, João, você está novo conosco, mas a ideia que nós temos, que faz total sentido na nossa cabeça, pensando em resultado a longo prazo, é que haja esse compromisso do paciente conosco, com a equipe, não só num curto prazo de resultado aí de 6 meses, 1 ano, mas à medida que você percebe que esse compromisso ele passa a existir quase que pessoal com a equipe e com a gestão da saúde a longo prazo, a pessoa vai alimentar isso como uma verdade para ela. Então, por isso que é importante essa mudança de valores, que a paciente, o homem, a mulher, eles tenham isso em mente, né, amparados aí pela nutrologia, por tudo, que isso vai ser, acho que a pedra fundamental da transformação da vida. Né? E isso age diretamente na mudança dos valores. E eu acredito muito que um programa de acompanhamento de pós-operatório, ou mesmo quando o paciente não vai operar, é fundamental. Por quê? Porque já existem estudos que falam que quando a gente é observado, a gente se esforça para chegar ao objetivo. Então, por exemplo, se você sabe que você tem uma consulta com um nutricionista daqui a 1 mês, duvido que 2 semanas antes você vai se empanturrar de coisa errada. Porque ele vai te medir, vai ver impedância, ele vai ver, porque os números não mentem. Então, você vai se esforçar para dar o seu melhor. O ser humano é assim. Então, quando você entra num programa de acompanhamento, que eu acho fantástico, e a gente quer lançar isso lá na clínica, para os pacientes fazerem, que é para o bem dos pacientes, tudo para o bem, você vai fazer o que é certo, porque você vai ser acompanhado, você sabe que você está sendo observado, então eu acho isso fundamental. Sim, e a questão de realmente honrar o compromisso com o profissional, né? Sim. Exatamente nesse igual treinar musculação com ou sem personal. Exato. Se você estiver sozinho, você vai roubar. É fácil. Exato. Aquele dia você não está cansado e tal. E doutor, você trouxe um ponto muito importante, que é a questão sobre o treinamento. Sim. Né? Obviamente, quanto melhor a condição de massa muscular pré-cirúrgica, isso é importante, mas também como que seriam os cuidados logo após para a questão de, obviamente, a nutrição, uma boa alimentação, consumo correto de aminoácidos, proteína, ok, para se manter a massa muscular. Mas quando a gente entra na questão do exercício físico, né, a preocupação da mulherada é muitas vezes, das pessoas que, não só das mulheres, mas dos homens, a questão da atividade física. Porque muitas ali, mas é sério que eu vou ter que treinar e tal? Não, sim, você deve. Qual que é a importância daí, vinculação, né, da cirurgia, do pós-operatório, para um cuidado com a questão do treinamento, estímulo da musculatura, dos exercícios mais resistidos, para essa qualidade, eficiência e segurança da cirurgia? Então, nós temos algumas rotinas em relação aos perfis cirúrgicos específicos, no caso, da cirurgia de mama mesmo, por exemplo. Muitos pacientes, à medida que coloca a prótese, já estão doidos para colocar um topzinho, né, para ir para academia. Então, e a gente tem a rotina de autorizar isso precoce, mas limitando a atividade de membro superior, de total, né, de tórax, né, de ombro. Então, fica limitado a membro inferior, que não teria grandes interferência em relação à qualidade do acompanhamento da cirurgia da mama, né? E isso vai fazer com que ela também, mesmo trabalhando só membro inferior, ela volte à sua atividade aeróbica, né? E o resultado do conjunto se preserva, porque muitas delas estão cuidando já antes, né, da cirurgia. Mas já na cirurgia de abdominoplastia ela é um pouco mais restritiva, né? Porém, nas lipoaspirações simples, à medida que a paciente já está confortável para fazer atividades leves, nós restringimos exercício de abdômen, por exemplo, em cirurgia de abdominoplastia, mas não de braço, caso não tenha feito nada no braço, ou em coxa, né, onde você consiga trabalhar membro inferior. Então, mesmo que ela restrinja durante os primeiros 30 dias, mas nós temos a intenção sempre de estar
acelerando o tempo de Geralmente a gente ação. precisa avaliar, mas com 2 semanas já dá para começar a liberar algum tipo de atividade uma física. rotina, Claro que tem, eu falo, o limitações. ser humano é único, né? Cada um tem que ser avaliado unicamente. Mas, por exemplo, um abdominal, um agachamento, um glúteo em pé, numa paciente que fez prótese, não tem problema nenhum. Paciente que fez lipro, começar em uma caminhada com 2 semanas, agachamento, glúteo, braço, com 2 semanas não tem problema. Agora, se ela tiver com muito seroma, aí a gente precisa avaliar. Então, e também uma coisa muito importante de falar. Muito seroma significa que talvez não foi feito um preparo adequado dessa paciente. A gente sabe que a Lipo HD dá muito seroma. A gente sabe que a tecnologia tipo Renuve, o Argo, ela dá muito seroma. Então, assim, aí precisa avaliar o que cada paciente está fazendo de seroma para poder estar... Mas, assim, 3 semanas com certeza... Está respeitando as dietas anti-inflamatórias ali. Mas geralmente 3 semanas, com certeza ela vai poder voltar aí quase ao normal da sua atividade física quem fez lipo. Claro que se a lipo for muito grande, a paciente ela fica mais anêmica e a gente pede para esperar um pouco mais, porque fica mais cansado, mesmo repondo ferro. Então, assim, tem que ser avaliado muito individualmente, mas geralmente 2 semanas a gente já libera alguma coisa. Pensando logo após, terminou a cirurgia, o que são as coisas que a gente mais espera na questão da paciente, que daí vincula a questão da equipe multi também, não só apenas do nutricionista, mas que a gente já espera que vai acontecer mais edema, mais retenção, dores, etc. O que são as consequências, né, de um pós-cirúrgico mesmo, de cirurgia plástica, mas que daí vem todo esse trabalho multi e os cuidados também dentro de casa para a paciente ter um pós-operatório um pouco mais confortável. Geralmente todas as pacientes incham. A área descolada é a área que tem seroma e que incha. Isso aí não tem como, incha. Então, o ideal é que ela faça drenagem linfática. Nós orientamos, a gente tem uma equipe de 2 fisioterapeutas que fazem esse pós-operatório, acompanha. Inclusive, uso do tape, que melhora a oxigenação, melhora a dor. Então, tem cirurgias que doem mais do que outras. Dor é uma coisa muito subjetiva, cada um tem uma intensidade. Tem gente que não sente dor nenhuma, mas tem algumas cirurgias que a gente sabe que dói, como, por exemplo, prótese de mama embaixo do músculo. O paciente tem a dor de contratura, então... Nós pedimos que ela tente ficar menos tensa possível, mas é subconsciente isso, não pode doer. A drenagem melhora a dor. Para levantar e deitar da cama, ela vai precisar de ajuda na primeira semana. Né? Isso acontece bastante. Uma lipoaspiração vai ter inchaço, vai ficar dolorido também. E a drenagem ela é maravilhosa. Então, a gente tem associado muito atualmente, deve ter 1 ano e meio, 2 para cá, a câmara hiperbárica no pós-operatório. Eu perguntei exatamente isso. O que é? Porque parece a câmera do Capitão América, né? Então as pessoas querem saber sobre isso. A câmara hiperbárica é o seguinte, o paciente, ele entra eu falo que numa cama da Cinderela, porque para plástica, geralmente a gente pede a monoplace, que entra só um paciente, porque, por exemplo, para trauma, geralmente tem a multiplace, que entra vários pacientes, mas para plástica a gente não gosta por conta de infecção, para fazer infecção cruzada, né? Nosso paciente não tem infecção, é muito raro ter, e ele aumenta a oxigenação, então ele melhora a cicatrização, melhora o edema e melhora a dor. Nossa. Então, para a cirurgia plástica é perfeito. E a gente pede pelo menos 3 sessões. Então, o mínimo de 3 sessões e faz logo no pós-operatório imediato. Então, se a paciente tem alta num dia, opera de manhã, tem alta à tarde, ela vai na hiperbárica nesse dia, e depois são 3 dias seguidos. Se ela opera num dia e vai embora no outro dia ela já começa a câmara hiperbárica. Geralmente a drenagem é de 3 a 5 dias para começar. E aí, falando da questão quando o paciente opera de lipedema, que o lipedema é uma cirurgia à parte, bem diferente de tudo. A técnica usada é diferente, a alimentação é diferente, o acompanhamento com o nutricionista é diferente. Totalmente Inclusive, diferente. eu falo que se o paciente tiver um tratamento para fazer quem tem lipedema, não é a cirurgia. É a parte nutricional. Não adianta operar se a parte nutricional não está boa. Né? Então, se tiver um tratamento, tem que escolher a parte da nutrição. E esse paciente vai ter muito seroma. O lipedema tem muito seroma. A gente deixa todos os furos abertos. E assim, a paciente com 4 dias é desesperador. Porque ela lava o chão quando ela levanta. E aí a fisioterapeuta ainda faz ordenha. Então, ela é ordenhada no intraoperatório, dentro do centro cirúrgico, no pós-operatório, no quarto. E ela vem sequencialmente ao consultório para drenagem. E ela lava o chão por 4 dias quando fecha os furos. E a gente não gosta que fecha, porque aí o paciente vai inchar. Mas ok, depois ela vai desinchar. Então, é isso que a gente tem que conversar muito para poder você entender o que é normal e o que não é normal no pós-operatório. Além do que, nós também temos um grupo com o paciente, e o paciente tem total acesso a gente, a nossa equipe, que a gente sempre fala, achou que tem alguma coisa normal, pode mandar mensagem, pode ligar, que alguém vai responder nesse grupo, ou eu, ou alguma das meninas da equipe, porque o que o nosso paciente não pode ter é dúvidas, né? Quanto à alimentação, quanto a ir ou não no banheiro, que o paciente tem dificuldade também, porque os remédios para dor, remédio forte para dor, tipo Paratran, Tramal,
enfim, esses remédios fortes para dor, eles prendem o intestino. Isso que eu ia falar. Mesmo com alimentação saudável, mesmo fazendo tudo, Sim. eles prendem o intestino. E aí a gente precisa até estar atento, porque às vezes precisa intervir de uma forma diferente. Sim, sim. Uma conduta um pouco mais, às vezes, até mais laxativa. Isso. Realmente, exatamente por esse contexto, né? Isso é extremamente importante. Uma das coisas que eu trabalho muito, que é essa consequência, que está diretamente ligado com a alimentação, realmente desse pós aí, a ingestão correta de fibras, né? Mas algo também que trabalhe a motilidade intestinal. Uhum. Então, tem até alguns fitoterápicos, alguns ativos que nos auxiliam nessa questão de a gente conseguir realmente trazer. E quando acontece, realmente está muito ali, o planejamento alimentar pontualmente naquela semana, naquele período, ele é ajustado em foque aquilo, né? Então a gente coloca ali uma ameixa seca, um mamão, um psyllium, coisas que realmente ajudam ali realmente ajudar essa evacuação Uhum. quando não há necessidade, né? Quando há, na verdade, a necessidade também de, às vezes, uma intervenção laxativa ali para auxiliar, né? Faz muito sentido hoje a preocupação com a parte absortiva, Uhum. né? Então, o preparo do pré do paciente, atendo com os lactobacilos, Isso. melhoria de flora intestinal para melhorar o processo absortivo. Porque o Exato. próprio estresse cirúrgico, Exato. ele desequilibra todo o sistema de flora Perfeito. e faz com que a absorção esteja bem comprometida no pós-operatório, Exato. né? Então, essa interação multidisciplinar da nutrição, da nutrologia no pré-operatório, com esse enfoque em grupo para que trabalhe todos os parâmetros, né, melhora muito o processo como um todo. Né? Exato. Então, Eu costumo pensar e falar que essa interação de cirurgião plástico, nutrólogo, nutricionista, é o mundo perfeito que a gente quer. Se Exato. todos os pacientes pudessem ter isso, seria a situação ideal até para maximizar o resultado de pós-operatório. Exato. Então, para a gente atingir o que a gente pode dar de melhor para o paciente, se ele puder Exato. fazer a interação desses três. Porque é o que eu falo, não é só a cirurgia. Não é, gente. Quem está fazendo a cirurgia achando que é só o cirurgião, não vai Exato. ficar feliz. A paciente precisa se esforçar, ela precisa ter um caminho para ela seguir ali, pessoas que vão ajudá-la nesse processo. Exato. E pensando ainda no pré, ainda relacionado à saúde intestinal, a probiótico terapia pré e pós é essencial, né? Porque se a gente traz a correção ali daquela microbiota, trazendo um perfil microbiológico mais saudável, né? Tirando aquela desbiose, aquela permeabilidade intestinal, incluindo boas fontes de fibras, até as fibras, né, pré-bióticas ali para essa alimentação dessa flora intestinal, tem muita relação também com a produção dos que a gente chama dos ácidos graxos de cadeia curta, que são os butiratos, né? Então o butirato está diretamente ligado a um perfil de desinflamação, mas também de saúde muscular, saúde anabólica. Então se a gente tem essa flora intestinal saudável pré, que vai acontecer toda essa questão ali durante, né, esse trauma cirúrgico, mas que tiver melhor equilibrado, vai ser muito mais fácil a gente recolonizar e retornar essa microbiota mais saudável e também poupação da massa muscular, mais a questão absortiva dos nutrientes, porque se não tiver, obviamente, Não ajustado, adianta não vai adiantar, né, entrar com determinados suplementos ou determinados alimentos que não vai absorver e vai estar diretamente ligado com algumas consequências ali no pós-cirúrgico. Que é o que acontece muito com o paciente pós-bariátrico. Eu falo, Exato. uma vez que você tem a doença, obesidade, você tinha uma doença. É isso. E se você fez a cirurgia da gastroplastia, que eu sou totalmente a favor, tá, gente? Eu não sou contra. Exato. Tem pacientes que têm indicação. Só que você adquire uma outra doença, que é uma doença desabsortiva. Você não vai absorver como um paciente que não tem esse tipo de cirurgia. Exato. Você precisa tomar outros cuidados. Porque às vezes você está tomando, eu vejo paciente lá, está tomando fé, está tomando vitamina D, está tudo baixo. Então vai ter que fazer a suplementação intramuscular, endovenosa, enfim. Só que não pode deixar esses parâmetros tão baixos, porque isso não vai fazer bem para a saúde. Exato. O paciente está arrastando, não sabe o que é, está com um quadro depressivo, não sabe o que é. Está tudo alterado. Por quê? Porque ela tem uma doença desabsortiva. E até para cirurgia. A gente fez uma cirurgia agora, até numa enfermeira nossa, de abdominoplastia, ela emagreceu 40 quilos com a bariátrica, só que nós demoramos uns 6 meses para conseguir fazer a cirurgia, porque eu não sei como que ela sobreviveu. Eu falei para ela, né? Não sei, tudo, vitamina D de 9, ferritina de 12, então assim... Fala, ferritinha. Ela não estava sobrevivendo, ela não estava vivendo. Sim. E depois que nós fizemos a reposição, ela falou, meu Deus, como que eu não sei, realmente, eu estava mal e não estava acostumando com aquilo, achando que aquilo era normal. Exato. E entrando na questão da gastroplastia, mas com a questão da redução do peso, às vezes entra a questão da pessoa que quer fazer abdominoplastia, quer fazer
a lipo ali, quer realmente perder aquele peso mais rápido, que precisa atingir, que por isso que deve sim ser feito com nutrólogo, com nutricionista, porque aí tudo bem, né? A questão da gastropatia, eu também sou extremamente a favor quando precisa, assim como os análogos de GLP-1, que é a tirzepatida, que é o Mounjaro, né? Que é a semaglutida, o Ozempic, a Wegovy, entre o Rybelsus, entre outros, são medicamentos extremamente assertivos, maravilhosos, que vão ajudar a trazer uma assertividade, mas da mesma forma vai trazer o perfil desnutricional. Tudo bem utilizar a medicação, mas que vai haver toda essa questão, porque se usar a Tem um medicação para emagrecer, para chegar no peso para cirurgia e não ter, usando essas medicações e não ter cuidado, né, tira os cuidados para poupar a massa muscular, porque vai É o que a denegrir gente ali. vê hoje, sarcopenia, né? Exato, Falso magro. exato. Aí eu tô magra, vai lá ver, tá um monte de gordura e nada de músculo. Exato. Consumiu músculo. É o que eu falo com as pacientes quando elas vêm com a bioimpedância. Gente, eu quero que essa parte aqui abaixo, parte da gordura, e essa parte do músculo, de preferência que ela suba. O que eu falo ali da nossa embora, ele, quando a gente vê a pontuação de score, eu falo assim, ó, lembra do boletim de faculdade? 70 para cima é nota azul. Para baixo é nota vermelha, está reprovado, então tem que chegar no 100 a mais de 100, né? Exatamente nesse contexto, isso é extremamente importante. Uma das preocupações que envolve até a questão estética, principalmente quando, quando há cirurgia, quando, por exemplo, a mulher faz, né, quando tem uma gestação e precisa fazer uma cesárea, ou todas as cirurgias em si que são invasivas e precisa fazer os cortes, é a qualidade daquela cicatriz. Né? Tanto, óbvio, a gente já falou algumas coisas sobre a deiscência, que leva a deiscência cicatricial, mas a questão de formação, por exemplo, né, de ficar aquele tecido mais fibrótico, de ficar queloide, quais são os cuidados que a gente pode ter para prevenir, ou tecnologias, né, pontos internos, o que seria para prevenir que fique, muitas vezes que a gente vê, tem relação também com nutrientes, hábitos, mas essa cicatriz que muitas vezes o paciente tem medo de ficar feia, por exemplo. Então, isso aí é resultado de estado inflamatório excessivo, né? O queloide nada mais que isso, uma hipertrofia cicatricial, né? Então, os cuidados pré e pós-cirúrgicos em inibir o processo inflamatório exacerbado é o segredo, é o caminho, né? Por isso que se usa laser de baixa frequência, que ele tem um efeito totalmente anti-inflamatório, né? De luz vermelha, né? Então, a ideia exatamente é conter o processo inflamatório, né? Então, em pacientes onde o processo inflamatório está agudo, né? Isso a gente tem feito até empiricamente em alguns casos, em pacientes que estão ali com um pouco mais de fibrose, se você diminuir o pico de insulina dela ali, com cuidado ali no pós as refeições, tomando um glifage que seja aí 2 vezes por dia, a gente tem observado um resultado de diminuição de fibrose assim, acentuado nos primeiros 10 dias de pós-operatório. Então, eu vejo como muito inteligente esse cuidado de não permitir que o excesso inflamatório aconteça em pós-operatório imediato, porque ele vai acontecer de qualquer forma. Ele é consumptivo, ele vai explodir. Então, se não é para fazer dieta cetogênica em pós-operatório imediato, mas tem que ter um cuidado muito grande. A ingestão correta do carboidrato. Exatamente, né? Isso que é importante. Carboidrato complexo, em horário específico, quantitativamente, né? Exato. E também, assim, a gente sabe que o queloide também tem muita genética. E tem pacientes que você faz tudo e mesmo assim ele dá queloide. Aí o que a gente faz? Aí a gente vai para uma coisa mais radical. A gente faz o refinamento da cicatriz e manda para radioterapia. E é a última escala. Tipo, você sobe uma escada. O último degrau é esse. Não tem mais o que fazer. A única coisa que tem que fazer é isso. Depois disso não tem mais. Tem algumas pacientes que não dão certo, poucas, mas tem. Mas a grande maioria dá. Então o que a gente faz? A gente faz um refinamento de toda a cicatriz, poupando a borda da cicatriz. Porque se você tira todo o queloide, a chance de voltar é mais fácil, e já manda para a radioterapia. Sim, e isso é muito importante trazer, porque tem muitas coisas que a questão da formação de queloide, de tecido mais fibrótico, também tem muita relação com a nutrição pós-operatória, que o nutricionista ele precisa estar preparado. Por exemplo, tem nutricionista, então tem inflamado, precisa desinflamar, mas em determinados momentos, alguns suplementos não são interessantes de logo no início. Por exemplo, a suplementação precisa ser suspendida, por exemplo. O ômega 3 é um suplemento maravilhoso, mas precisa ser suspendido antes da cirurgia e logo após a cirurgia, porque
aquela inflamação nos primeiros momentos é extremamente Sim, importante importante para que acontecer aconteça, né? para o sistema imunológico se responder àquilo, né? Mas, né, por exemplo, alguns antioxidantes e tudo mais, a gente segura ali nos primeiros dias porque há grandes chances dessa questão, né, de a gente estar diminuindo esse processo ali, não deixando o sistema imunológico agir como ele deveria, mas tem também, né, essa questão da resistência periférica insulínica, acontece muitas vezes nesse pós-operatório, alguns nutracêuticos muito importantes, por exemplo, a berberina é um nutracêutico maravilhoso, que ele vai agir diretamente nessa questão de melhorar essa resistência de captação de glicose, que as chances de formação, né, de queloide, de hiperplasia, de hipertrofia cicatricial ali, realmente acontecer. Entre também como a bromelina, que ajuda, que a bromelina é uma enzima, né, proteolítica, né, que a gente utiliza, né, também como ajudar na questão gástrica ali, mas que ele age diretamente nessa desinflamação pós o período que precisa e também para trazer essa qualidade. E é muito comum, né? Voltando para a estética, né? Um suplemento que é o queridinho da estética, que é o colágeno, né? Hidrolisado. O colágeno hidrolisado nos primeiros dias não é aconselhado. Sim. Por conta da produção e estímulo de fibroblastos, as chances também de formar queloide, formar fibrose é muito grande. Por isso que eu falo, os 21 dias após é onde começa a entrar algumas intervenções muito assertivas de alguns nutracêuticos, de alguns alimentos que realmente vão ajudar essa questão do paciente ter uma qualidade muito boa. Um suplemento maravilhoso que não deve ser descontinuado, até mesmo para ajudar na cicatrização, para a cicatrização ser boa, são os aminoácidos, né? Se a paciente ela não tem uma intolerância, não tem uma sensibilidade, a própria whey protein é extremamente recomendada, mas os aminoácidos, normalmente a gente já recomenda os aminoácidos isolados ali, propriamente, né? O pool de aminoácidos, né? Glutamina, arginina é maravilhoso também pela vasodilatação que ela nos oferece, produção de ácido nítrico e tudo mais, mas a questão do pool de aminoácidos é extremamente importante, mas também a suplementação de creatina. A creatina vai ser maravilhosa tanto para a questão da prevenção da massa muscular, ajudar a manter essa massa muscular, mas a gente tem muitos estudos hoje relacionados à creatina, melhorando a translocação de GLUT4, então diminuindo a resistência periférica insulínica. Então tem essa também redução dos riscos e ela não vai ter esse problema no quesito de estar utilizando. Então utiliza antes, não faz a pausa e já dá continuidade no uso, que o paciente vai poupar bastante a massa muscular, mas também ela vai, quando ela voltar, né, à atividade física, ela vai voltar numa performance já melhor, né? Então realmente é um suplemento muito, muito assertivo. Algumas coisas, né, que me trouxe aqui para a gente perguntar é sobre, assim, situações que muitas vezes a gente vê críticas de, por exemplo, acontecer alguma necrose tecidual. Principalmente é ligado à inflamação, aos hábitos inadequados, ou tem outros fatores que pode acontecer a necrose ali pós-cirúrgica, por exemplo? Existem vários fatores. Primeiro, paciente tabagista, que diminui a vascularização periférica. Então, no caso, por exemplo, de abdominoplastia, até no caso de uma mastopexia, o T ali, que é uma região que mais sofre, a porção inferior pode abrir. Não me lembro mais aí. Da mesma forma que o cigarro, todos os estimulantes do bloqueio da recaptação de catecolamina, que é a nicotina, inclusive a cafeína, mas as anfetaminas, a cocaína também, que tem de uso. Tem muitos pacientes que usam e não falam, Exatamente. mesmo a gente perguntando. Então são todos inibidores da recaptação de catecolamina, que faz vasoconstrição periférica, e isso é extremamente lesivo e muito tardio, né? O paciente faz uso regular, sazonal, recreativo, que não dá para entender, mas o efeito dele, mesmo em pós-operatório mais tardio, isso aí pode ser muito lesivo. E doenças vasculares periféricas também pode acontecer, né? E às vezes a gente nem sabe que a paciente tem, nem a paciente sabe que tem, e aí na hora que faz uma cirurgia aparece o problema. Isso pode acontecer, acontece com todo cirurgião já teve um problema assim, porque a gente não conhece a fundo o paciente, né? Mas uma das coisas que melhoram bastante é a câmara hiperbárica, melhora bastante. Medicamentos vasodilatadores também. Os nutricêuticos, Sim. E esse paciente está preparado, porque uma vez que você faz a cirurgia não é o que você quer, mas pode acontecer. Exato. E a gente viu algumas notícias aí recentemente de uma mulher que faleceu, acho que ela fez uma questão de uma hidrolipo e tal. O que a gente vê principalmente quando acontece essa situação?
né, não é o caso aqui, mas de acontecer da morte do paciente, que dentro de um procedimento, que todo procedimento invasivo há um risco, mas qual foi, principalmente, muitas vezes que a gente vê nessas notícias que está sendo, as relações que possivelmente acometeu a morte de pacientes? Eu vejo duas grandes causas, né? Não conheço a paciente, não conheço o médico, Sim. mas pelo que eu li dos relatos, de alguns relatos que eu já vi de óbitos, primeiro, não era especialista, e aí, pelo relato que eu ouvi, parece que a paciente era uma hidrolipo, uma paciente até de São Paulo, e o relato do médico parecia que ela estava endemoniada. Uhum. Isso significa que a paciente provavelmente ela teve uma hiperdosagem de xilocaína, que é o anestésico anestésico. local. Sim. Quando a paciente tem uma dosagem Psicose. acima do Sim. recomendado, o anestésico local ele é muito seguro, gente. Ele é Sim. muito seguro. Só que você precisa respeitar a dose máxima. Sim. Então, aí a paciente fala, eu posso fazer minha lipo com anestésico local? Eu falei, depende do tamanho. Se for literalmente uma hidro, uma pequena, um colote pequeno, um retoque pequeno, a gente pode. Mas aí a paciente fala, dá para aproveitar aqui? Não dá, porque eu vou precisar de mais anestésico, então se eu não tolero o procedimento, e aí eu vou aumentar o risco de complicação, e a complicação é o óbito. Então, uma intoxicação por xilocaína, a paciente ela fica confusa, agitada, ela tem convulsão e ela vai a óbito. Então, assim, é muito sério. Então, este é um dos riscos. E até para ser profissionais não médicos que eu tenho visto, eu vi esses dias uma morte de um transplante capilar, de um profissional não médico. Caramba. A estatística dela vai aumentar. Está aumentando porque profissionais não médicos estão invadindo o Muitos mercado. estão entrando na área e é uma cirurgia que de longa duração, o problema é esse. O Exato. paciente fica 8, 10, 14 horas numa cirurgia, que você precisa fazer uma quantidade, e é praticamente impossível você fazer uma cirurgia de transplante capilar dentro da dose não tóxica. Sim. Então você precisa Quantitativamente. muito ter cuidado É, com o isso. profissional que está fazendo para que ele tenha, né, de preferência um médico. Exato. Isso. Porque Cirurgia com médico, né, gente? De preferência com cirurgião. E não tem sido feita em ambiente hospitalar. Sim. O ambiente de clínica banalizou-se a ideia do transplante como um procedimento ambulatorial, que não é, Sim. pela carga tóxica do quantitativo de anestésico. Você tem que ter um carrinho de parada e gente Treinado para tratar. Exato. E tecnologia para resolver. Um Exato. cardioversor e tudo. Isso. Então, de oxigênio à disposição. Então, é um conjunto, não é? Sim, uma coisa medicamentos, exatamente. né? Então, uma das causas é isso, a intoxicação pela xilocaína, que a gente tem visto e lido os relatos. Falei, isso é intoxicação. Até a gente conversa no centro cirúrgico, falar com eles disso, isso é intoxicação por xilocaína, olha os sintomas do paciente. Segundo, a embolia pulmonar. Né? Então, o paciente teve provavelmente embolia pulmonar, que aí pode acontecer, né, do paciente ter, e infelizmente é muito grave. Existe uma subnotificação sobre histórico familiar de trombose. Sim. E a trombose, ela está relacionada à herança genética, à carga familiar também. Sim. Só que como existe subnotificação, histórico familiar das pacientes, no Brasil quase não se faz necrópsia, então a minha avó morreu de AVC, mas foi embólico? Não tem esse diagnóstico. Sim. Pode ser isquêmico, por causa de quê? Foi hemorrágico, então, né? Então, existem essas subnotificações, né? Aneurisma de aorta, né? Hipertensivo e tal, mas fez trombose, trombose profunda, então é subnotificado. E muitas pequenas tromboses em pacientes jovens, e isso se intensificou com a Covid, elas acontecem, o paciente não tem muita queixa, teve uma dorzinha na panturrilha, ficou vermelho só, tal, e vai fazer um Doppler. Então, hoje, por exemplo, na sociedade americana, não se faz cirurgia quase nenhuma, não é plástica, qualquer cirurgia, sem fazer Doppler de membro inferior. Então, isso deveria ser adotado de uma maneira pública, coletiva, para que se minimizasse o risco e fechasse. Isso. Mas, por exemplo, a gente lá na clínica, independente da lipoaspiração, claro, se ela for muito pequena, a gente não faz prevenção. Mas existe uma tríade que a gente precisa, que é a tríade que dá a trombose e a embolia, que chama tríade de Virchow. E nós fazemos a prevenção, a gente ataca os 3 braços da tríade. Como que a gente faz? Hiperidratação, compressor intermitente e uma heparina de baixo peso molecular em pacientes que vão fazer lipoaspiração abdominoplastia, que são cirurgias mais demoradas e com mais riscos. Claro, se o paciente se o paciente chega para mim e fala, doutora Sara, eu já tive trombose. Aí eu falo assim, você está contraindicado fazer uma lipoaspiração? Não faço. Não vale a pena, gente. Eu falo, não vale a pena. Sim. Mas você vai fazer uma prótese de mama, eu mando para hemato, ela vai investigar, e aí eu já fiz, até em filhos de médico, a gente já fez paciente com histórico pesado de trombose,
ela já teve trombose e ela veio fazer uma prótese de mama e aí a Hemato tratou junto com a gente e ela fez um mês, aí prolongou bastante o uso da heparina de baixo peso molecular e a paciente saiu super bem, cirurgia rápida, de 1h30, 2 horas, sem grandes descolamentos, foi só a mama e aí tudo certo. Então assim, eu atribuo a esses óbitos a essas duas grandes causas. Primeiro, a intoxicação por xilocaína e segundo, a embolia pulmonar. Agora, teve um óbito agora de um paciente que fez um peeling de fenol, né? Isso. Sem palavras para falar sobre esse peeling, né? Exato. Sem palavras. Mas porque ele a paciente- absorção, absorção Então, intensa. sem palavras por quê? Porque Faz não era um... arritmia. Gente, Então. a pessoa que estava manejando um produto daquele não tinha ideia do que era o produto. Exato. O peeling de fenol, ele dá arritmia, ele não pode ser feito rápido, ele tem que ser feito devagar, com monitoramento cardíaco, faz por etapas, faz hiperidratação, tem que fazer com soro na veia. A pessoa não tinha noção do que estava fazendo. Exato. Então, aí cabe muito às pessoas terem noção de quem elas procuram para tratarem elas. Uma coisa muito séria. E é onde vem realmente a crítica, eu acho que, né, dos profissionais, né, de determinadas áreas quererem intervir em ramos que viram, né, que a estética realmente é uma área promissora, digamos, financeiramente, é uma tendência no mercado e quererem se aventurar, né? Então, até recentemente, e eu concordo com isso, com a questão ali né, houve ali uma documentação do CRO onde está proibido a questão de fazer determinados procedimentos, né? Esse ano nós tivemos 7 notificações de óbitos por lipo de papada. Eu nunca tinha visto isso na minha história de vida. Eu tenho 26 anos de cirurgia plástica. Eu nunca tinha visto. De profissionais não médicos. Sim. Por perfuração de artéria carótida. Eu nunca tinha visto isso. Caramba. Parece simples, mas o pescoço é extremamente complexo. Sim. E é muito grave. Sim. Fora os que não morreram e que foram para o pronto-socorro e que o cirurgião plástico teve que ser chamado de urgência para intervir. Aí faz uma mega cirurgia aberta junto com o vascular. Esse monte de Então, assim, sequela. 7 óbitos por lipo de papada. Profissionais que não são habilitados para fazer e que se dizem habilitados. Não dá nem para comentar Mas sobre isso é Brasil, onde não tem lei do ato médico, que tem 30 Sim. anos que está no Congresso para ser aprovado, lei do ato médico não acontece. Então, qualquer um, mesmo, Faz tudo. na verdade, antes era o médico fazendo da área do outro médico. A lei do ato médico foi votada e não se restringe. Sim. Só que o Brasil é tão bagunçado que está tendo intervenção das outras profissões em áreas, Exato. né? Nós temos casos de farmacêutico que fica prescrevendo hormônio para os Exato. pacientes. Está cheio isso. Até a questão dos implantes Isso. hormonais, que até acredito Exatamente. a questão da Agora, proibição agora recentemente voltando foi ao por assunto isso. de qualidade de pós-operatório para operatório, o quanto é importante o equilíbrio hormonal, Exato. né? Nós fazemos exames de tudo antes da cirurgia. Às vezes eu vejo a paciente tomando 5 antidepressivos assim na cadeira, cansada. Exato. Você vai ver o ferro tá baixo, a vitamina tá baixo, a testa da mulher tá lá no chinelo, 50 anos, você pergunta, mas não vamos, você não tá repondo? Não. Você gosta de fazer exercício? Consegue? Não consigo nem sair da cadeira. Quer dizer, como que vive, né? Exato. Então, assim, é importante também a atenção com a parte Exato. da parte de reposição, da odontologia, né? Isso. É onde que isso faz com que a parte hormonal seja importante. Agora, o Brasil, né? Quantos que nós conhecemos aí que prescreve Exato. hormônio ou compra na farmácia e faz na academia? Exatamente, exato. Né? E você trouxe um ponto muito interessante que me veio uma questão, realmente assim, os procedimentos estéticos e as cirurgias buscados realmente para a questão de que realmente as pessoas estão vivendo mais, querem viver melhor, querem ter essa estética mesmo, né, na melhor idade, digamos assim, sobre a questão do equilíbrio hormonal para também a qualidade, né, dos cuidados pré, mas principalmente a resposta pós-cirúrgica. Vamos trazer principalmente assim, doutora. Aí eu pergunto para você, como mulher que você entende melhor do teu corpo, sobre a questão de se há diferenças em operar uma mulher que é menopausada, que não passa por uma reposição hormonal, com uma mulher menopausada que faz a reposição hormonal. Tá mesmo pensando no perfil do estrogênio como algo antioxidante e reparador tecidual, por exemplo. Primeiro, nós saímos uma grande desvantagem que a mulher tem muita dificuldade de produzir músculo, né? Nossa, chegou na menopausa, então, só por Deus. E eu falo o seguinte, se você observar a mulher, a menina, antes da menarca, que é a primeira menstruação, como que é o corpo dela? Ela tem o abdômen mais globoso, tem a perninha, né, fina,
Entrou na menarca, afina a cintura e vira mulher. E aí, depois da menopausa, o que acontece? Abaixa o hormônio, aumenta o acúmulo de gordura intraabdominal e essa mulher vem me procurar para fazer abdominoplastia. E eu falo, gente, tem que lutar aí contra uma vida, né? Porque, na realidade, eu falo assim, nós temos que escolher. Claro que existem as exceções, que são os cânceres e tal. Mas porque essa mulher também, ela tá cansada, ela tá com insônia, ela tá estressada, ela tá irritada. Então, eu sempre converso. Será que não vale a pena a gente avaliar esses hormônios, procurar um especialista? Porque a mulher tá vivendo, o ser humano tá vivendo mais. E aí eu fico pensando, como que é a qualidade de vida, né? Então, essa mulher me procura para fazer uma abdominoplastia, fazer uma lipoaspiração, e ela não tem músculo. Uhum. Como que é a qualidade disso? Aumenta a flacidez, né? Porque o músculo ali, ele é como se os pilares da pele ali. Eu preciso ter esse músculo forte para melhorar até a flacidez dessa perna, desse braço, desse abdômen. Então, tem muita diferença. Gritante. Da mulher que repõe para a mulher que não repõe. Sim. Eu falo que eu sou uma fã dessa reposição, porque eu falo que o hormônio é vida, gente. Sim. O hormônio é vida para a mulher. Exato. Nós agora, eu tenho 52 anos, a mulher de 52 anos é a mulher de 30 do passado. Exato. E a mulher de 60 é a mulher de 40. Então, para isso, eu preciso, né, estar ali alimentando o meu corpo com coisas boas que vão dar uma substância, uma energia para ele seguir em frente. Exato. E até pensando nesse contexto, quando a gente entra na questão, vamos dizer até fisiológica, no quesito da menopausa, realmente essa mudança da redistribuição corporal de acúmulo de gordura visceral vai estar diretamente ligado aos riscos, né, de Exatamente. doenças cardíacas, de diabetes, doenças relacionadas à densidade mineral óssea, osteoporose, né, osteopenia, entre outras questões, que diretamente está ligando à questão de não deixar ela tão apta a realmente a realizar a cirurgia, Com né? certeza. Então isso é extremamente importante, né? E realmente é isso, quando há a queda, né, ali a falência ovariana com a questão da menopausa e a queda do estrogênio, o acúmulo de gordura visceral, o aumento dos inflamogramas, né, que é a ferritina, a homocisteína, entre outros exames, é onde vai transformar, né, vai dificultar e atrasar talvez essa questão. E ainda trazendo, né, a melhor idade para homem e mulher, né, a questão da flacidez cutânea, desde procedimentos cirúrgicos, invasivos, mais de tecnologias que a gente pode estar alinhando com uma equipe multinutricionista também, obviamente, mas para que essa pessoa tenha, né, desde do lift facial, dos cuidados faciais e etc., mas para também o corpo todo, assim, para ter essa qualidade cutânea, essa pele, formação ali, né, de colágeno, fibroblastos, a renovação dessas células, né, epiteliais ali, melhor. Temos bastante procedimentos, temos cuidados bacanas para realmente a mulher que está ali nos 50 parecer que tem 30, assim. O que nós temos aí no mercado? Nós temos muitas coisas. Temos bioestimulador de colágeno, temos tecnologias, como por exemplo, acabamos de adquirir o Exxon, temos laser de CO2 fracionado, Que temos, faz a radiofrequência microagulhada, Isso. né? temos a IM Scoop de Nel, temos muitas coisas. E eu sempre falo com as pessoas que vão lá, tanto mulheres quanto homens. Não adianta eu usar todas essas tecnologias, por exemplo, se você está com a glicemia alta, se tem hemoglobina glicada, eu tô com a glicemia alta, vai rolar a minha hemoglobina glicada e tá lá alta. Por quê? Porque a gente sabe que o excesso de açúcar no sangue, ele vai se liga ao colágeno, destrói o colágeno. Então não adianta eu estar estimulando o colágeno. Glicação, glica tudo. Se eu Exato. estou estimulando o colágeno, se você tá ali destruindo o colágeno, Exato. você mesmo. Com o que você coloca para eu te estimulo o colágeno, você coloca algo para dentro do seu corpo que está destruindo o colágeno que eu estou estimulando. Então, por isso que eu falo que a equipe multidisciplinar é muito boa para que a gente possa aí ajudar você que nos procura a Exato. ter o seu melhor resultado possível dentro do que a Exato. gente tem para oferecer. E a gente tem bastante coisa para oferecer lá. Exato. E vocês trouxeram um ponto muito importante, que é essa questão da glicemia, que a gente tem alguns contextos alimentares e alguns nutracêuticos bacanas, como o glicoxil, que ele vai agir como um antiglicante. Então, ele, de uma forma ali coadjuvante, ajuda nessa questão da estimulação de colágeno, essa produção, né, correta, essa desinflamação, mas também unindo, né, desde, vai fazer um lift facial, vai fazer botox, vai fazer, né, um preenchamento com ácido hialurônico, ou qualquer procedimento, né, o microagulhamento ali. Isso é extremamente importante, trazer o papel da nutrição
para algum contexto. Por exemplo, a suplementação com silício inorgânico, que é o X-Nutriment, é maravilhoso, né? É Sim. maravilhoso para a Sim. qualidade da pele, né? Trazendo a questão do colágeno, que eu vejo que no meu mundo, a nutrição, ele é polarizado. Pessoas falam mal e pessoas falam bem. Umas falam que não funciona, outras falam que funciona. Né? A gente tem que trazer um contexto do que para quê, né? Então, se a pessoa só suplementar o colágeno e esperando que aquilo vai melhorar o cabelo, a pele, a unha, sem ter um ajuste alimentar correto, uma ingestão correta de proteína, o colágeno, por ser um aminoácido ali que ele vai se para todos os tecidos, ele vai cobrir o que está faltando. Sim. Então, se está faltando aminoácido, está faltando proteína, está faltando um balanço nitrogenado, né, interessante, esse colágeno que era para estar ali ajudando nessa questão, ele vai estar se direcionando para uma função de algo que você que está pecando. Agora, a alimentação está ajustada, o consumo de proteína está ok, você trazer a suplementação extra de colágeno é o que vai ajudar nessa questão de deposição. Né? E o que a gente fala também, a prevenção da questão de deposição de colágeno, é importante a mulher poupar o colágeno antes do colágeno começar a reduzir. Então, ali até os 35 anos é o momento ali para a mulher fazer bioestimuladores e tudo mais, e depois ali a gente fala que é mais uma manutenção. Sim. E outro papel muito importante da ingestão correta da alimentação é a questão correta do carboidrato, mas também a não isenção. Porque o carboidrato ingerido da forma correta é o que vai ajudar de forma natural a gente produzir ácido hialurônico. Então, se a gente não come carboidrato, o estímulo da insulina, da glicemia de forma correta, no teu nível correto, é o que vai ajudar a questão, junto com a água, a produção de ácido hialurônico. E é o que acontece, faz botox, faz ácido hialurônico, e o procedimento durou menos do que deveria. Mas é porque a alimentação que está desajustada, não é que o produto estava ruim. Mas sabe que as pessoas confundem carboidrato com pão, arroz e macarrão? Exato. Elas não entendem que tem legumes que tem carboidrato, né? Exato, as frutas têm aveia carboidrato. e integrais e tudo mais, né? Exatamente. Então, é a ingestão correta, né? Que é o mais importante. E, doutores, eu queria que vocês trouxessem um pouco pra gente, um pouco realmente agora da história de vocês. Eu acho que é importante, assim, que vocês, eu sei que vocês vieram de Minas Gerais, vocês como um casal, porque aqui eu quero que a gente puxe um pouco para o lado empreendedor também, porque muitos profissionais que estão aqui, que me acompanham, que acompanham o meu trabalho, eles gostam que eu traga esse lado empreendedorismo da área da saúde. E a clínica de vocês é um case maravilhoso, de um mega, né, empreendimento, né, de um ecossistema de saúde que funciona, que está validado. E eu trago, né, e honrado por hoje fazer parte dessa equipe, mas eu queria que vocês compartilhassem até isso, e até mesmo comigo, uma questão de trabalhar em casal, né? Vocês estão sempre juntos, operam juntos, e a importância da família, da edificação da família, sobre os princípios e valores, sobre a construção de uma carreira de sucesso, né? Uma clínica de sucesso, né? Da trajetória, a jornada de vocês até se transformar o conceito hoje da Clínica Gorini. Eu vou começar falando no princípio, depois você vai da parte de empreendedorismo, que ele é mais empreendedor que eu. Ok. Bom, eu fiz medicina, eu sou mineira, fiz medicina no Espírito Santo e sempre quis fazer as coisas em lugares diferentes para conhecer mundos diferentes, porque se eu faço tudo no lugar, eu só vou ver aquele mundo ali e achar que aquilo ali que é verdade. Então eu fiz medicina no Espírito Santo, na Santa Casa, fiz residência em São Paulo, foi onde eu conheci o Juliano, eu sou 2 anos mais velha que ele, não parece, mas E eu era residente, ele era 5º ano, a gente se conheceu, quando eu estava no 2º ano de residência, a gente começou a namorar. E aí, eu já estava na hora de fazer a residência de plástica, e eu queria muito fazer em Minas, na Rede FEMIG, que eu conhecia lá, já queria fazer, mas assim, é muito difícil, né, gente? Porque é 1 vaga, 2 vagas, e aí fiz no Brasil inteiro, mas quando eu passei lá, antes de saber do resultado, já fui para lá. E a gente namorava, e depois o Juliano foi para lá, fez cirurgia geral lá e fez cirurgia plástica lá em outro serviço, que eu acho fantástico, porque são 2 profissionais com 2 visões diferentes que vão se juntar e vão, né, somar forças. E eu falo assim, quando você gosta do que você faz com amor, faça com amor. Não tem como dar errado. Porque as pessoas enxergam esse amor no que você faz.
E a gente estava lá trabalhando, o meu hospital onde eu fiz residência, tinha, um dos hospitais tinha 10 andares, tinha muitos preceptores. E tinha muita oportunidade, inclusive, de trabalhar lá dentro. Então a gente fazia residência, era uma vida muito louca. Trabalhava já lá, nos plantões de sutura, inclusive de cirurgia plástica. E aí, os próprios profissionais começaram a pedir a gente para fazer a enfermagem. Ah, você não podia fazer minha mama, você podia fazer. Eu era residente ainda, e o Juliano também. E aí eu falei, gente, eu não posso fazer isso sozinha, né? Porque eu não podia assumir um caso sozinha. E um dos meus chefes, que eu falei que ele era pai com mãe, ele abriu o consultório e falou, Ana, atende seus casos aqui, eu entro como auxiliar, que era o que eu precisava. E aí a gente começou então a fazer as nossas cirurgias particulares desse jeito. Começou devagar, eu e o Juliano sempre trabalhando junto, um aprendendo com o outro, então a gente crescia junto, porque eu acredito o seguinte, o profissional que trabalha junto, o esposo e a esposa, não tem como dar errado, assim, eu falo. Eles crescem junto. Claro que tem como dar errado, dá um monte de perrengue. A gente, no princípio, até você fazer os ajustes, tem muito atrito, mas um potencializa o outro. No que eu sou forte, ele é fraco. No que ele é fraco, eu sou forte. Explode, entendeu? Não tem como, assim. Se você segurar a parte emocional, que, né, entender de inteligência emocional, vai pra frente. Claro que não é fácil, a jornada A2 não é fácil. Vai ter perrengue, mas vai ter momento bom. E é importante acumular esses momentos bons para você seguir em frente nos momentos de dificuldade. Mas aí a gente começou lá e aí a gente resolveu casar. E casamos. E eu falo que BH me consumiu muito ele. Então, assim, a gente não tinha tempo para respirar de tanto trabalho que tinha. Aí queria que eu fosse preceptora num lugar, eu era assistente do chefe no outro, tinha um consultório particular, era uma loucura. E aí, nesse meio, médico tem filho tarde. Falei, gente, eu tenho que começar a pensar no que eu quero ser mãe. E aí a gente teve a nossa primeira filha, a Bia, 2 anos depois que eu casei, eu fiquei grávida. Só que aí foi um problema. Problema que eu falo assim, um problema é uma solução, não sei bem. Porque eu não tinha tempo para criança. Então, eu lembro que eu tinha uma semana de neném, eu fiz cesariana. E aí, a minha secretária me ligou falando, ô doutora, tem um paciente aqui de não sei aonde, falando que precisa que você consulte ele urgente. Ele teve um trauma na região escrotal e a minha residência é uma residência que tem muito trauma, então, né? E ele tá desesperado, pensando até em suicídio. Falei, gente, eu acabei de ter filho. Eu falei, eu acabei de ter filho. Eu indico outra pessoa. Não, ele só quer você e tal. Aí eu falei com o Julia, vai lá e atende ele. Ia ter que fazer uma cirurgia. E eu lembro, eu com 10 dias de operada, entrando no centro cirúrgico, operando esse moço, né? Enfim, era assim. E aí, a vida me consumiu tanto. E eu falei, gente, eu não vi. 6 meses da minha filha, eu quase não via minha filha. Nos 6 primeiros meses. E aí eu tive um surto de mãe. Eu falei, eu tô indo embora dessa cidade, porque eu não consigo falar não pra tudo que eu tenho já. Tá me consumindo muito. E eu não tô vendo minha filha. Então eu falei, Juliana, nós vamos mudar daqui. Ele falou, como assim? Eu falei, eu tô indo embora. Você quer ir embora comigo? Ele falou, claro, pra onde que nós vamos? Eu falei, ou pra sua cidade ou pra mim. Vamos começar do zero, pra uma cidade pequena, menor. E a gente vai devagar. E aí, enquanto isso, eu vou criando a Bia e tal. E aí foi aí que a gente optou em vir pra Londrina. Porque os pais do Juliano de Londrina, ele era daqui. E nós começamos aqui do zero. Nunca atendemos plano de saúde. Não foi fácil no princípio. Nos 2 últimos anos, a gente começou a experimentar, né? A sociedade, Valadares e Londrina. Então, nós começamos 2 consultórios, durante 2 anos, 3 anos, a gente ficou... Quando a Bia nasceu, eu não fazia mais isso. Você que ficava... 4 anos, uma semana em Londrina, 2 em BH e 1 em Porque quando você é cirurgião, não tem como você falar, fecha consultório hoje. Você tem para. pós-operatório, né? Aí ele continuava indo, ficou por um tempo indo, não era fácil também, ele ia. E a gente aqui construindo um nome aqui, acreditando que ia dar certo, fazendo tudo com muito amor, buscando, fazendo busca ativa de pacientes. E até que um dia ele bateu de frente com um caminhão. Ele estava no celular comigo, falando que ele estou muito cansado e tal, desligou o telefone. Eu não consegui falar mais com ele bateu de frente com um caminhão. E quase que ele morreu, né? Mas eu falo que foi os anjos do Senhor mesmo que cuidaram dele. E aí eu falei, acabou, não dá mais para ficar indo. E aí ele optou de vir para cá, de ficar só aqui, e a gente foi construindo esse sonho da clínica. E aí a gente comprou uma casa pensando que lá ia ser a nossa clínica. Mas a nossa casa, que é a casa que a gente mora hoje, ela tem vários andares e fica inviável pela vigilância de fazer isso. Aí pode continuar essa parte. Então. Na realidade, o sonho, né, fica aí. Fica uma dica, como a gente fala no Instagram, né? Fica uma dica no sentido que a importância de sonhar. Eu falo isso para meus filhos, né? Sonhe e sonhe muito. À medida que você sonha com 10 projetos,
Se você tiver um pouco de dedicação em realizar 2, 100% maior do que o cara que teve um só e atingiu 100% deste um. Uhum. Então, é importante você planejar, projetar, sonhar. E à medida que você sonha, você constrói, né? A teoria da universal da conspiração daquilo que você pensa, Sim. né? Que as coisas conspiram a favor. Exato. Mas é o pedir e obtereis que está escrito aí, né? Na Bíblia, né? Já falado há tanto tempo, mas é o planejamento, né? É a estratégia, é o processo, é o crer, né? Quando a gente crê, a gente tem grande potencial de transformação, Sim. né? A fé, a crença, o crer faz com que o sonho vai se construindo. Não é aquela ideia contemplativa que eu vou ficar pensando assim, eu quero um iate de 60 pés, um Phantom 350, uma Ferrari na garagem e andar de Patek Philippe para lá e para casa. Isso é contemplativo. Exato. Agora, se você sonha que você vai fazer um bom trabalho, desenvolver um bom projeto, papapá, e aquilo ali vai proporcionar que você chegue a algum desejo, né, material, de ter um carro caro e tal, assim. Isso eu acho que é o caminho. Então, para os jovens, né, eu costumo dizer assim, sempre, é importante sonhar. E à medida que você sonha, se você tiver disciplina, você vai fazer planejamento. À medida que você sonhou e planejou, o próprio planejamento já leva a novos insights de rechear o planejamento e a probabilidade disso dar certo é grande. Sim. Porque você está antenado com as oportunidades. Então, quando você está pensando sobre um projeto, é mais fácil você conhecer pessoas, né, que estão pensando parecido com você ou em ideias contínuas, né? Você nos procurou espontaneamente na clínica. Por quê? Porque você viu um sonho que estava pronto e você se projetou naquilo e falou assim, pô, combino Exato. com esse ambiente aí, com esse perfil de público, Exato. eu quero estar ali. Se você não tivesse tido a ação de ir lá... Intencionalidade. Exatamente. Totalmente. Então a intencionalidade da vida é exatamente isso, né? O empreendedorismo é você tirar da caixinha, mesmo que você tenha várias caixinhas, a execução e ação sobre aquilo que você planeja. Sonho. Mas o foco tem que ser o coração. O segredo está aí. Você só vai tirar da sua inspiração a virtude na conquista se for uma coisa da pureza do pensamento. Uhum. Né? Eu tenho um filho que é bem esperto, né? Bem inteligente. Falo, olha, tem 2 caminhos. Ou você vai pela ética e o correto, ou você vai pro lado que não é o bom. Né? E muitos crescem pelas coisas erradas, Sim. mas isso não. Só porque no Brasil tá comum, né? Exato. A gente não precisa ser assim. Né? A gente tem que trabalhar pela ética, pelas boas ideias. E isso, quando você está no trilho do bom caminho, você se aproxima de pessoas boas, e aí a chance de acontecer, ser favorável a isso, né? A gente tem o exemplo da clínica. Quando eu fui fazer a clínica junto com a Ana Célia, eu me lembro, eu estava com o projeto pronto, eu fiquei 1 ano escrevendo numa agenda, fluxo de caixa, investimento, eu olhava para aquilo e falava assim, nossa, mas eu não tenho um centavo para fazer. É verdade. Não, eu tinha um projeto. Sim. Eu tinha assim, ó, existe como capitalizar dinheiro no mercado, eu tenho um imóvelzinho aqui que eu vou financiar, eu tô pagando 2, 3 cartas de crédito, eu tenho um Finame, um Proger, para tecnologia, sei o que, tal, tava aquilo escrito no papel. Aí eu tava no Natal, com aquele monte de projeto na mão, gastei com o arquiteto, fiz planejamento de negócio, o business plan e tal. E eu tava lá debaixo do pé de manga, não tinha como começar, o engenheiro tava para começar, e o que eu achava que eu ia ter de dinheiro na época, aí eu vou dessa aqui, sentou assim do meu lado e falou assim, o que você tá com essa cara de preocupado? Então, seu Folate amado, querido, né, que Deus o tem. Eu falei, seu Folate, eu tô com um sonho aqui, só que eu tinha um dinheirinho para conseguir aqui para começar a obra, e não saiu. E eu tô com o dinheiro esperando, ó, 25 de dezembro, 23, sei lá. E era pra começar dia 3, agora eu tenho que dar um ok pra ele, mas eu tô sem o dinheiro pra começar. Aí ele falou assim, ele bateu nas minhas costas e falou assim, ó, dinheiro eu não tenho, eu tenho um amigo, o que você precisa? É network, é relacionamento, a vida é isso. Sim. Aí você pergunta pra gente assim, quando que você não tem frio na barriga? Porque o empreendedor é aquele que tá sempre com frio na barriga. Nunca. Nunca. Nós nunca não tivemos com frio na barriga, porque a gente sempre tá pensando além do tempo. Exatamente. E tipo, a gente sempre tá com frio. A gente investiu bastante em tecnologia. Sim. Pergunta, tô com frio na barriga. Tem que pagar tecnologias, mas a gente sabe desafio. Que tudo que você faz para o outro, de bem pro outro, volta. Porque assim, não é só sobre você. Você que é nutricionista, não é sobre você. Você está fazendo bem para o outro. Então é sobre o outro. Então o mundo conspira a favor de quem quer fazer bem para o outro. Exato. Então, na pirâmide da felicidade, eu costumo falar isso em grupo, é o ser. Quando você executa seu ser, você busca aquilo que está dentro de você, a ação do seu ser é ser,
vir ao outro. Uhum. Você vai ao outro e executa para o outro. É o trabalho, é o nosso dom, a nossa virtude. Né? Aquilo com o amor que você faz, você traz resultado para você, claro, inconsequentemente, mas para o outro é importante. E isso traz o quê no outro? Reconhecimento, admiração, valor, dinheiro, porque te paga pelo que você fez, Exato. nada mais justo. Sim. E isso retorna para você, mas isso de uma maneira de, por exemplo, gratidão. Isso. É uma energia extremamente positiva. Exato. Se bem que eu não acredito que existe energia negativa, né? Mas é positiva. A energia ela Exato. volta para você. Então é onde está a espiral da transformação. Então, quando você mais faz, mais você recebe. Então, Exato. por isso que é importante projeto. E zona de conforto não deve existir. A não ser que você seja muito estressado, você fica lá só um pouquinho Exato. para Respirar. carregar as energias e respirar e sai da zona de conforto. Foge dela, porque ela vai te trazer conformismo e quem está conformado está E diminuindo. mesmo a zona de conforto é um problema, que o Flávio Augusto fala que a estabilidade não existe. Uhum. Então, pode, às vezes, nossa, isso aqui é uma segurança, um CLT, etc. Pode haver uma mudança de legislação, pode haver uma mudança de governo, pode haver várias coisas, situações que você vai ser prejudicado. Uhum. E eu falo assim, realmente, essa acho que a questão do empreendedorismo, isso é muito bacana mesmo, porque essa questão do sonho é exatamente nisso, né? Então, eu sempre fui muito ambicioso, assim, putz, eu quero, além de servir, né, mas gostaria de ter essa gratificação, né? Não vem de família rica, né? Digamos assim. Nós também não. Né? Nós também Exato. E então, assim, desde quando eu fazia arquitetura, tinha esse pensamento. Mas logo quando eu decidi mudar para nutrição, desde o meu primeiro dia que eu pedi a transferência de curso, né, eu já tinha os meus propósitos muito bem definidos sobre isso. Né? E realmente daí a gente vai trabalhando o sonho em favor disso, né? E a gente se mantendo os princípios e os valores, que eu acho que é importante Sim. trazer, né? Principalmente num contexto que a gente trabalha, né? Com saúde estética. Então a gente trabalha, né? Graças a Deus, o nosso ramo realmente é um ramo que nos traz uma retribuição financeira bacana, mas sem ferir os princípios e valores que eu vejo que muitas pessoas dentro do nosso ramo, Autenticidade, né? ser correto com o paciente, falar a Ético. verdade, ser ético, Exato. ser humano, ser acolhedor, trazer segurança. Eu acho que isso daí, né? São os Retorna, pontos, sim. né? E é muito bacana trazer a questão que eu vejo vocês, assim como hoje a minha esposa, vocês, né, têm muito mais a nos ensinar, a questão dos princípios e dos valores da família, da espiritualidade, de Deus, como os princípios e tudo isso ligado realmente ao nosso trabalho, ao nosso profissional, ao nosso ganha-pão também, né? Porque a gente vê muitas pessoas falando, ter muito dinheiro, isso é amaldiçoado, isso não é de Deus, e tudo. E muito pelo contrário, como De o Dr. jeito Júlio nenhum. trouxe, né? Não. Se o meu Deus é o pai de tudo, porque eu sou filha dele, por que eu não posso acessar a riqueza? Exato. Isso aí é uma Mas as pessoas confundem, porque quando o seu foco não está no resultado, seu foco está no existir, Uhum. você está a nível da pureza do bom pensamento. Exato. Então você faz não pelo resultado, mas você faz espontaneamente para fazer o melhor de si mesmo. Eu tive um paciente uma vez muito engraçado, árabe, nada de contra árabe, mas e ele falava assim, Brimo, capricha na minha cirurgia. Quando ele falou pela terceira vez, capricha, eu virei para ele e falei assim, querido, você não me conhece. O meu compromisso com o meu trabalho começa aqui, ó, na vertical. Eu faço o meu melhor de mim sempre, não é por você, nem por mim, Uhum. por ele. Uhum. Nada me pertence, Uhum. não existe matéria, no mundo tudo é amor ou energia, depende de como você interpreta. Então, a gente tem que fazer o melhor de nós mesmos, porque tem que ser, Exato. acho que quase que obrigação, né? Exato. Do ponto de vista ético, se você quer ser uma pessoa em paz, o que Exato. acontece é que o mundo, as pessoas acham que, que na realidade no subconsciente existe a lei do conforto, do menor esforço. Então as pessoas preferem às vezes pedir iFood do que fazer um franguinho grelhado no azeite em casa, e eles não sabem que estão comendo óleo de soja da semana retrasada da fritura da batata. Exatamente, Não, Verdade. não, os caras pegam a Isso fritura é- 3 vezes da batata, exato. comprou o óleo do pastel da feira, e aí frita a batata, depois ainda joga na sua Exato. comida. É desse jeito. O óleo, você vê que o óleo não acaba, né? Uhum. Quem mexe com biodiesel não consegue captar o óleo que o pessoal consome, porque ele vai pra barriga. Exato. Então, o ser, o fazer, o buscar, ele tem que estar na essência. E o sucesso está aí.
né? Porque quem é que é o cara mais rico? É o que menos tem necessidade. Então, se você precisa de pouca coisa do mundo, a pessoa que é feliz, a pessoa que atingir os objetivos. O mais importante é onde está o teu coração, está o teu Deus. Exatamente. Né? Isso aí. É porque às vezes eu vejo, a gente atende paciente de todos os níveis lá na clínica, né? Que a pessoa, não é que a pessoa tem o dinheiro tem a pessoa. Então, por exemplo, né, tem um paciente nosso que ele falava assim, nossa, vocês viajam, vocês fazem isso, eu só trabalho. Aí tinha filhos adolescentes e tal, nunca saíram de férias com os filhos. Porque tem que acumular para patrimônio. Eu falo, meu Deus, esse daí, o dinheiro tem ele. Quem que é o dono de quem? Então você tem que olhar para o dinheiro, você tem que ver quem. Quando o dinheiro, você é dono do dinheiro ou o dinheiro é seu dono? Então, aí que é o problema, né? Quando você é dono do dinheiro, ok. Agora, quando ele é seu dono, uma das filosofias problema. da clínica, que você já está vivenciando um pouco isso, é que a nossa missão é servir com excelência, que está escrito no painel lá. Isso. Mas o servir com excelência é para fazer o quê? É para causar experiência. O que nós levamos daqui é experiência. Exato. São os momentos de experiência. Então, viajar, curtir ambientes familiares, pequenas ações, ter experiências, é o que une a relação entre os filhos, nossa relação de casal, relação social, amizade. As pessoas que não cultuam experiências, aquela pessoa que não vai em lugar nenhum, não faz nada com ninguém, não tem amigos. Exato. A pessoa que não viaja não conhece as pessoas. Né? A pessoa que não se relaciona. Então ela não tem experiência. Então a busca pelo acumular alguma coisa, pela segurança do futuro, né? não é que seremos Seja irresponsáveis. Não é que seremos Isso. responsáveis, Tem que ser mas a gente prudente. tem que. Igual, por exemplo, eu pergunto para meus filhos, o que uma lembrança boa do passado. Eles jamais eles não falam do que eles ganharam. Mesmo quando tinha 12 anos ganhou o iPhone, que para uma criança tudo que eles querem. Eles falam das experiências. Das viagens. Olha, não, mãe, aquela primeira vez que eu esquiar, não sei o que, aquela vez que a gente fez não sei o que, o perrengue que a gente passou tal coisa. Mãe, você lembra tal coisa? Então, assim, essas experiências que são importantes. E, para finalizar essa parte, eu queria dizer o seguinte: nada no mundo compensa o fracasso da família. Exato. Nada no mundo. Quando eu precisei voltar para casa, para dentro da minha casa e fazer papel de mulher e de mãe, eu voltei. Eu trabalhei menos, eu fiquei mais em casa, porque meus filhos eram pequenos. Eles precisavam mais de mim. Se hoje eu precisar voltar, eu vou largar tudo. Eu falo isso com eles. Se eu precisar voltar, eu vou largar tudo e vou voltar. Hoje tenho filhos adolescentes de 14, 15 anos e falo. A gente conversa bastante sobre a vida. Fala assim, dependendo do seu comportamento, eu vou voltar para casa 100% e vou ficar com você 100%. Se eu precisar fazer, eu não penso duas vezes em fazer isso. Porque nada compensa o fracasso da família. A gente tem pacientes que, por exemplo, tem muito dinheiro, tem uma vida estável, tem 3 filhos internados numa clínica de usuário de droga e 2 que tentaram suicídio. O que serve? Para que serve dinheiro? Para que serve dinheiro, gente? Tipo, é melhor ter menos dinheiro e ter mais experiência com os filhos, de educação, de princípios, de valores. E aí dentro disso eu não consigo ver um mundo sem Deus. Sim. Porque ele que é a base, ele que é a esperança, ele que me abraça nos momentos difíceis, porque todo mundo tem momentos difíceis, todo mundo tem momentos altos e baixos, todo mundo tem perrengues na vida, até financeiro, todo mundo tem. Até aquela pessoa que você acha que não tem, tem. Sim. Então, assim, ele é a base. E com Deus fica tudo mais fácil, né? Com Deus fica tudo mais fácil. Exato. Então, E eu li uma frase do Walt Disney outro dia, que ele fala que ele preferia estar no mundo do impossível, porque lá a concorrência é menor. Em relação ao que pode, sonhos, né? aos sonhos, sim, né? Então ele fez isso. Então, para a ideia do empreendedorismo, é exatamente buscar superar o coletivo, né? O empreendedor, ele é o que cria além do que está acontecendo. Exato. Então, estar conectado com o mundo, vendo o que o outro está fazendo, lógico que é importante para você saber as tendências. Exato. Mas sair da caixa. Criar algo só seu? Isso. Exato. E isso traz uma realização, uma satisfação, é o que você está vivendo na sua vida, que a gente, graças a Deus, vive na nossa. Então, fica aí a ideia, né, de que sonhar, buscar superar, buscar inovação, né? Nós vemos grandes fortunas sendo realizadas das inovações, né? Hoje, os últimos 20 mais ricos do mundo são criadores de seus sonhos. Sim. Né? Eles desenvolveram em cima de ideias, né? Então, a matéria, ela é nossa, da ideia. Está tudo aqui dentro. É só trazer e executar. Mas o importante é a ação.
Perfeito. executar. Inclusive, eu gosto de um livro que eu sempre releio quando eu posso, que é O Alquimista, do Paulo Coelho, que é exatamente isso, né? A questão da energia, do pensamento, que o mundo... E isso não só nisso, mas os próprios princípios milenares nos trazem sobre isso. Se a gente segue os princípios milenares, né, de família, de escutar, ter uma escutativa, de viver sobre paz, né, e etc., e vários outros princípios, realmente tudo, né, se responde ao nosso favor de forma genuína e com paz de espírito, que eu acho que é o mais importante, né? E eu queria que a gente trouxesse, até mesmo assim, né, pessoal, para vocês souberem hoje, né? Hoje eu faço parte do corpo clínico da Clínica Gorini, né? Que é uma clínica de cirurgia plástica, referência nacional, tá? Não é só regional, é nacional. Mas eu queria saber um pouquinho mais, e as pessoas saberem um pouquinho mais sobre o conceito da Clínica Gorini, até mesmo numa questão de um ponto de inflexão de vocês, da troca de clínica corpo para clínica Gorini, os conceitos e tudo mais, e o que nós temos, obviamente, né, aproveitando como bons vendedores que somos, Sim. vender o nosso conceito aqui, essa experiência que a gente oferece para os clientes. Então, a mudança de marca, né, quando começou há 16 anos atrás a clínica, era a ideia de montar essa ideia do ecossistema de corpo, vamos dizer assim, como uma coisa maior, mas ligando as pontas, ligando as especialidades. Alguns colegas nutricionistas já passaram pela clínica, fisioterapeutas de diversas áreas, já teve pilates, já teve muita coisa lá, né, nós temos dermatologia, cardio e tal. Era essa ideia de corpo, no sentido de trabalho em conjunto. O que acontece muito hoje com marca, né, e por isso que é importante para os empreendedores jovens trabalhar a essência de sua marca, porque eu vivo uma coisa hoje, agora, que o meu consultor lá de trás de marketing tinha me falou assim, põe o seu sobrenome. Você vai trazer a sua identidade para o negócio. Eu não ouvi. Aí nós fizemos o rebranding, agora recente, que eu percebi como que eu percebi que a ideia corpo estava desaparecendo, porque tem muita clínica com marcas que levam corpo, né, fisioterapia, tem muito, tá pulverizada essa ideia. Eu gosto de andar de mountain bike, e tava pedalando, e eu viajo para fora do Brasil, pedalo em Londrina e tal, não sei o que, e meu nome no grupo é Gorini, que é meu sobrenome, né? Minhas camisetas todas de viagem, Gorini, todo mundo me conhece de Gorini, no Pedais Vermelhos e tal, que é um grupo que tem 25 anos de Londrina. E o pessoal, Gorini, aonde que você trabalha mesmo? Eu falo, pô, mas como? Tô 16 anos na mesma clínica, o pessoal perguntando pra mim aonde eu estou. Então, quer dizer, eu sou, mas não estou. Deu um clique na minha cabeça. E aí nós fomos buscar estudar, e aí voltou realmente essa ideia, mas onde nós trouxemos a ideia disso, da mudança do nome, mas também com um conceito novo de sofisticação, de ideias, mas no fim mesmo é a melhoria do processo de servir, né? De servir com excelência, de buscar experiências. Então, você vê que a gente está lá na clínica tentando oferecer o quê? Experiência gustativa, olfativa, toque, tudo, tátil, né? Visual. Cadeira de massagem, conforto. Trabalhar com todos os sentimentos. Então, todos os sentidos. E própria coisa nos detalhes. Por exemplo, o carro plotado, levando e trazendo o paciente na clínica. Acho que foi o primeiro carro do Brasil para fazer serviço. Eu não conheço outro colega que fazia antes. Mas foi um insight. O que eu sentia? Eu sentia a dor do marido. Tava lá na drenagem, a mulher cheia de dor do abdômen, com lipo, feliz. E o marido no celular, assim, 3 horas lá, sem poder trabalhar no escritório, perdendo tempo, perdendo dinheiro, às vezes, porque a mulher queria que o marido levasse. E o estresse entre o marido e exatamente, a esposa, né? Pô, eu falei, pra cuidar dos filhos, eu fico aqui me ferrando. E agora exatamente. Que você tem que ter um pouco de cuidado, não pode ter empatia. Aí eu falei assim, eu vou sanar essa dor. Fantástico. Aí eu coloquei o carro com o motorista da clínica, que ela se sente cuidada, ela tem uma experiência diferente, né? Cuidada mesmo por nós. Resolve o problema do marido, que ele fica feliz por isso, né? Quer dizer, tratou uma dor. Exato. Diminuiu o conflito. Então, essa busca aí de aproximar as especialidades, as profissões, os serviços, os processos, para o quê? Para trazer melhor experiência, melhor relacionamento. E até também para o paciente entrar lá e não precisar, porque hoje em dia tempo é dinheiro. Então, as pessoas não querem fazer uma coisa num lugar, outra coisa no outro. Outra coisa. Se tiver tudo no mesmo lugar, é muito melhor. O paciente quer entrar e quer ter tudo ali dentro.
Então, Exato. isso foi uma visão e os pacientes amam, por exemplo, fazer uma cirurgia, não precisa correr atrás da prótese, da cinta, da drenagem, da própria nutricionista, não tá, tudo tem tudo lá. Então, a nossa clínica oferece um melhor para o paciente, com qualidade que nós conhecemos, porque às vezes, por exemplo, a técnica de fisioterapia de um lugar é diferente da nossa, às vezes pode gerar um conflito, tá tudo ali. E outra coisa, a paciente está lá, não é dia da gente vê-la, mas ela está na fisioterapia e a fisioterapeuta observou alguma coisa diferente, ela já liga, olha, dá para subir aqui? A gente vai, inclusive, ver essa paciente muito mais vezes. Essa paciente é muito bem cuidada e tem, né, igual eu falei, um grupo com todos nós, médico, fisioterapeuta, enfermeira, secretária, onde ela pode falar a qualquer momento, dia e noite, final de semana, enfim. Ela está sempre muito bem assistida. Então, esse é o nosso objetivo ali, assistir o paciente com excelência, segurança e do melhor jeito possível. E promover a qualidade com a experiência. E uma sinergia e com integralidade, né? Porque exatamente como a doutora trouxe, às vezes é um outro profissional que acompanha e não tem a mesma conversa, então segue com metodologias opostas, que quem sai prejudicado é o paciente, né? Então isso é extremamente importante e realmente está sendo muito bacana, porque eu sempre quis trabalhar, né? O meu trabalho começou na nutrição esportiva, mas eu vim cada vez mais especializando, né? E por uma naturalidade, as mulheres também começaram a me buscar mais, porque viram esse cuidado, essa empatia, esse olhar detalhado e crítico sobre o corpo feminino, sobre as particularidades, né? E diversidades, né, de acompanhamento com o público feminino e fui cada vez mais me moldando, gostando mais da parte da estética, da cirurgia plástica, né, né, acho que toda criança já quis ser médico, né, e quando eu era pequeno, quando eu queria ser cirurgião plástico, quando eu fui, numa época eu quis fazer medicina, eu ia ser cirurgião plástico, né. Já gostava da estética, já gostava da estética, exato, então a estética, a arte sempre esteve algo comigo que também eu trouxe essa arte, essa criatividade para o meu trabalho. Então, putz, o João é um cara que é criativo, o cara grava uns vídeos legais, o João fala bem, o João tem né, e tudo isso eu vim da arquitetura também, sim. Né, e trouxe para a questão do trabalho, né, mas essa questão é bacana porque está sendo muito bacana e está sendo realmente maravilhoso, porque é exatamente nisso que eu gostaria de estar trabalhando, de me estar especializando, e realmente vemos poucos profissionais nutricionistas especialistas nesses cuidados, e é muito bacana, porque exatamente, que é um ponto até mesmo que é importante para as pessoas saberem, são pouquíssimas clínicas no cenário brasileiro que você é operado em loco, né? Então a gente tem, é um hospital. Sim, nós somos credenciados pela vigilância como hospital. Exato, então assim, a nível de segurança, de cirurgia, então os enfermeiros que estão cuidando de você são os enfermeiros só para você, não é um enfermeiro que passou para ver alguém patológico no hospital e passou para também te passar a visita, né? Essa questão de tudo é uma segurança e estrutura, obviamente, muito superior, né? Mas a questão de putz, eu tô ali, então cuidei do pré-operatório da paciente, a gente já tá com ela ali numa linha cronológica, assim, no histórico, onde no dia da cirurgia já passo a visita nela para ela também, para passar os cuidados pós-operatórios da alimentação, alguns nutrientes importantes para ela, né, mas os cuidados logo após, quando ela estiver ali, como passando os procedimentos. Então, a paciente semanalmente está ali vendo todos os profissionais e se sentindo cuidado. Nossa, o Dr. João tá aqui, o doutor Ana Célia, o Dr. Julian, né, as meninas da físio, as recepcionistas, e é muito bacana porque recentemente eu atendi uma paciente de vocês que, né, até mesmo ela é maravilhosa, que eu acho que quando são bons, a gente pode dar um nome aos bois, que é a Ju. Nossa, fiquei honrado de conhecer essa mulher. E quando eu vi também a carta que ela deixou inscrita para os pacientes, então é até importante a gente trazer assim essa questão, né, a experiência, o cuidado e que, como o Dr. Juliano, quando a gente tem os propósitos muito bem definidos lá do empreendedorismo, a gente vai criando a mente mestra, né? Vamos falar, Napoleão fala muito sobre isso, né? Sim. Que a equipe, as pessoas ali, elas têm que estar juntos em uma sinergia sobre aquele propósito maior. Sim. Né? Então isso que é muito bacana e a gente vê exatamente isso, todo mundo falando a mesma comunicação. Então, ao mesmo tempo que o Dr. Juliano, a doutora Ana Célia, né, a missão ali é servir com excelência, desde a copeira, o serviço é servir com excelência. Não, o serviço dela não é
é deixar a clínica organizada, limpa. Não, é servir com excelência os pacientes. A missão, os princípios são os valores de todos. Isso que eu acho que é o mais importante. Sim. Né? E realmente, aí eu até gostaria, E né, a que vocês máxima de compartilhassem. que fazer aquilo que você quer próximo para você mesmo. Né? Exato. Então, não é o que deseja todo mundo, ser da maneira melhor, com Exato. excelência, ser servido. Então, Exato. esse propósito tem que ser uma realidade, mas existencial. Exato. É isso que a gente discute. Não é cara crachá, o salário, ou o que ser. É a essência. Exato. Trabalhar na essência. Porque no final das contas, somos uma família só. Exato. Exatamente. Então, a excelência está nisso. No Exato. servir como gostaria de ser servido. Exato. E a experiência não vai só para os pacientes, mas vai para os colaboradores. Trouxe Eu vejo aqui. tudo ali, né? A experiência que nós temos todos, para todos Tanto lá. que a minha funcionária já operou com a gente, a funcionária da limpeza já fez mama, abdômen, Né? a recepção, a enfermagem. Semana que vem a enfermeira vai operar. Meu esposo está na lista. Isso aí. Então, assim, a experiência é para todos, né? Até para elas entenderem como é o processo, porque eu acho muito importante, apesar de estar com dor, é fresca. Não é fresca, dói, às vezes dói, às vezes precisa de um remédio. Então, assim, para ela entender, às vezes fica emocionalmente frágil, se fica fragilizada no pós-operatório, para elas entenderem o processo e não achar que é frescura da paciente, porque não é frescura. Então, eu quero que cuide do melhor jeito possível e para isso, muitas vezes, a gente precisa passar pelo processo. Perfeito. E, doutora, a gente vem se encaminhando mais para o nosso final de podcast. Eu gostaria que vocês compartilhassem com as pessoas onde elas podem encontrar o serviço de vocês de forma mais ativa também no digital, mas também os canais de comunicação da clínica. Quem aqui, né, está interessado em ir lá, conhecer, tomar um café com a gente, né, tá pretendendo aí realizar essa cirurgia do teu sonho, né, onde as pessoas podem estar nos acompanhando aí, estar lá conosco na clínica. Tem o Instagram, né, que eu acho que as pessoas buscam mais hoje em dia o Instagram, esses jovens aí, né, estão mais diferentes, a gente foi obrigado a entrar, mas ok. Carteira de visita. É doutora Ana Célia Gorini, aí tem o WhatsApp da clínica, o fixo é 3029-4900, o celular, eu vou falar o antigo, tem vários, né, é 999-722429, e o Instagram do Julian é Dr. Julian Gorini. Mais algum aí, não? Da clínica, né? E tem o Instagram da clínica. Isso, o Clínica site. Gorini. www. E o site também. clinicagorini.com.br. www.clinicagorini.com.br. Perfeito. Esses são os nossos Por isso contatos. que você não tá no nosso site ainda, né? Estou no site. Isso, e deixar aí em aberto a todos, né? Exato. A gente tem um projeto até de mentoria em algum momento para que a gente possa orientar empreendedores nos setores médicos, nutrição, até na construção da ideia de projeto. A gente vive dando palpite com os amigos, né? Hoje eu tenho umas 3 clínicas de amigos meus que estão sugerindo ideias. Mas é bom essa troca de informações, né? Porque vai minimizar. Porque quando você tem alguém que te apoia com mais experiência, você erra menos. Aí você decola mais rápido. Inclusive, comecei a dar mentoria esse mês para uma nutricionista de Governador Valadares. Ai, que legal. Então, essa questão realmente assim, é muito bacana trazer essa questão da mentoria aí, que realmente assim vai de uma integralidade da área da saúde, né? Sim. Então, e é muito bacana vocês acompanharem ali nas redes sociais dos doutores, mas também da clínica, porque ali a gente está, né, trabalhando junto com a SAR, que é uma social media incrível, muitos conteúdos. Então, assim, às vezes você tinha dúvidas sobre determinadas questões e você não sabe onde atingir esses conteúdos de uma forma com respaldo, com autoridade. A clínica diariamente está com conteúdos ricos dos doutores, meus, do Dr. Diogo também, que é um nutrólogo, que atende inclusive junto comigo, então é médico e nutricionista na mesma consulta. Então você todo o que a gente conversou aqui sobre cirurgia plástica, os cuidados nutricionais, nutrólogos, tudo vai estar muito bem ajustado. Então, né, fica o convite para você que queira visitar a clínica, né, vai lá tomar um cafezinho com a gente, conhecer as meninas. Tomar um whey. Tomar um vinho, exatamente, comer uma gominha de creatina, algumas coisinhas ali que tem, a gente deixa de amostras. Mas, doutores, primeiramente, novamente agradecê-los pela oportunidade, né, por ter aceitado essa intencionalidade minha, né, que isso que é realmente muito importante trazer para os empreendedores aqui, futuros empreendedores, trazer intencionalidade, né, mostrar ser interessante sem ser interesseiro, você primeiramente entregar, somar, né,
do que só apenas esperar alguma retribuição, Sim. né, diante a isso. E agradecer o tempo de vocês, de estar aqui comigo com um projeto que é um projeto também que eu sempre sonhei, né, e que esse ano eu consegui implementar muitas coisas esses anos. Esse ano eu sou muito grato que vocês fizeram parte de grandes pontos de inflexões na minha carreira, vocês são um dos pontos, então fico muito honrado e agradecer de vocês estarem aqui. Nós que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui também, falando um pouco da gente, dos nossos sonhos, dos nossos empreendimentos e do nosso trabalho que a gente ama e faz com tanto amor e esmero. É isso aí. Muito obrigado, João. Obrigado a todos que nos assistem e estamos aí à disposição de todos. Perfeito. E bom, pessoal, esse episódio foi maravilhoso, muitos cases aqui para você que tem dificuldade às vezes de trabalhar com não só pacientes de cirurgia estética, né, mas principalmente quando a gente fala de pré e pós-operatório, não é apenas num conceito estético. Muitas dessas condutas são para cirurgias, muitas vezes você trabalha na parte clínica hospitalar também, mas também muitas questões empreendedoras e tudo mais. Então, agradeço o tempo de você, agradeço a sua audiência e peço, né, por gentileza, depois desse episódio maravilhoso, curta, compartilha com as pessoas que queiram saber mais sobre esse assunto, ative as notificações, né, para assim, quando tiver novos episódios, você ser um dos primeiros a estar recebendo aqui, né, no Pinheiro Cash, tanto no YouTube, mas também no nosso canal do Spotify. E ficamos aí com mais um episódio da segunda temporada do Pinheiro Cash. Até o próximo episódio.